Salve, salve, senhoras e senhores! Estamos começando aqui mais um AgroX aqui pelo nosso canal. Seja muito bem-vindo, você que já está do outro lado da tela. Quem já nos acompanha há algum tempo já sabe, né? Aqui no AgroX a gente fala das coisas do agro, a gente mostra para quem é de fora da bolha do agro o valor que o agro tem e que você, que de repente não entende nada de agro, acha que não precisa do agro para nada, sinto lhe informar, bebê. Você depende do agro para tudo 24 horas por dia. O agro está inserido na sua vida e nós estamos aqui para informar para você, trazer um nível de consciência, trazer informação de qualidade profunda para que você entenda de uma vez por todas que sem o agro você não consegue viver. Tá bom? Vamos lá, começando o nosso programa e hoje os nossos convidados são muito especiais, vão trazer informação de muita qualidade, de muito valor, vão agregar muito aqui e eu já tô cheio de perguntas, cheio de curiosidade para eles. E você, se quiser... Pode mandar pergunta? Não pode mandar pergunta. Calma, pode ficar tranquilo. Mas a gente vai fazer aqui as perguntas que você faria para entender das coisas do agro. Roda a vinheta, já já a gente volta e eu apresento para você quem fará parte do nosso programa hoje. Muito bem! Lembrando que o nosso AgroX é no oferecimento da 2MX Treinamentos. Para você que de repente... tem uma empresa, tem funcionários, tem vendedores, quer ter uma equipe de alta produtividade, você quer ter aí uma equipe de elite, vendedores falcões na sua empresa. Sabe aquele vendedor que faz acontecer? Aquele vendedor que bate a meta antes dos 45 do segundo tempo? Sabe aquele vendedor que faz o seu negócio andar? Aquele vendedor que faz o seu cliente se apaixonar pela sua marca? Pois é, a 2MX consegue fazer isso, treinar sua equipe, deixar ela assim afiadinha, especialista na sua empresa e nos seus produtos. Agora, se de repente você não é empresário, mas quer se tornar o profissional mais desejado e mais bem pago do mercado, quer se tornar um vendedor falcão, faz o seguinte, entra em contato aqui também, ó. Pode entrar em contato aqui no WhatsApp, tá aqui embaixo, aqui no GC, que o pessoal da 2MX vai te ajudar a se tornar o profissional mais desejado e mais valorizado do mercado. Todas as empresas aqui de Jataí, da região, no Brasil inteiro, estão desesperadas atrás de vendedores. O vendedor é o profissional mais bem pago, mais desejado do Brasil. Do mundo, aliás, né? Porque a única profissão do mundo é vendas, o resto é de quê? Bora lá falar com os nossos convidados, que hoje são mais do que especiais. São sócios na vida e nos negócios, e aqui eles, né? Começo pela doutora Thalia Assis Barros, ela que é especialista em Direito de Família e Sucessões. Doutora Thalia, seja muito bem-vinda. Prazer recebê-la aqui no nosso AgroX hoje. Obrigado pela presença, viu? Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite. Fico muito feliz em participar. Inclusive, eu costumo dizer direito das famílias. Das famílias, Não legal. de família. Eu vejo muitas pessoas utilizando o direito de família, mas existem vários tipos de famílias Vários. e eu gosto de trabalhar com todos eles. Bacana, legal. Obrigado pela presença mais uma vez. Muito bom. Recebendo também aqui o Dr. Lucas Santiago, ele que é especialista em direito imobiliário e do agronegócio também. Bem-vindo, obrigado pela sua presença, obrigado por vir acompanhar a esposa aqui. Obrigado, viu? Obrigado, eu agradeço. Estamos aqui para trazer informação para todos. Legal, muito bom. Bora começar então o nosso bate-papo hoje. Pode puxar o microfone um pouquinho mais perto aí, para falar um pouquinho mais perto, para o pessoal que está em casa, que está lá do outro lado da tela, ouvir muito bem vocês. Gente, muitas dúvidas, assim, quando a gente fala sobre direito, sobre o agronegócio em si, e está muito em alta, né? Está muito em alta. Tem muita gente indo para o lado do agronegócio. Dá mais dinheiro trabalhar com agronegócio do que direito convencional como a gente conhece a vida inteira? O direito agrário, como é mais conhecido, mas o direito do agronegócio, desde sempre existiu. Mas nos últimos tempos, eu acho que até por conta do governo, que trouxe essa essência mais da força do agro, fez com que muitos colegas advogados, que às vezes não tinham uma área certa definida, migrassem para o direito do agro. Se especializasse nesse caminho. Especializasse, às vezes, e também por conta da nossa região. Nossa região é o agro puro, 100%, respirado, né? Então, isso incentiva também. E que bom, porque o agro precisa de bons profissionais. O agro precisa, né? O produtor rural precisa desse acolhimento, desse respaldo jurídico que muitas vezes falta. Mas aí, parece que nunca se precisou tanto de advogados no agro, porque parece que o agro está meio... a segurança jurídica no agro hoje parece que não está tão bacana assim, não tem tanta segurança assim, né? Ou é impressão minha? Na verdade, o Brasil em si ele não tem uma segurança jurídica. Se meu cliente chega no escritório, doutor, é certo que eu vou ganhar essa ação?
Eu nunca posso falar isso. É certo, você vai ganhar. Isso até por lei, nós advogados somos proibidos de ter o Prometer. resultado. A gente não pode, porque não somos nós que vamos julgar. Mas eu não posso dar uma certeza para ele. Ó, o caminho é esse aqui, você tem, ó, vai dar certo. Porque a gente tem uma insegurança jurídica muito grande. Os entendimentos jurídicos são diversos. Então, se tem um entendimento, às vezes, em primeiro grau, ganha uma ação, em segundo grau, modifica, vai para Brasília, muda tudo, as leis estão mudando a todo momento. Então, é uma insegurança jurídica muito grande. Por isso que a assessoria jurídica hoje ela é muito importante para o produtor rural. Muito bacana. E está mudando também, né, doutora Thalia, a questão da sucessão aí, o governo querendo taxar tudo, já está taxando muita coisa. Então, para receber herança agora vai ficar mais caro, parece, ou não? Sim, tem projetos de lei em andamento, né, para aumentar o ITCMD, né, que é o imposto que a gente recolhe sobre a questão da herança e doações, né, que a gente utiliza tanto para fins de planejamento quanto para fins de inventário. Então, tem projetos de lei em andamento para aumentar para hoje, aqui em Goiás, que é o estado cujo imposto é mais alto. É mesmo? É o mais Que alto. absurdo. É a alíquota progressiva, né? Mas quando eu falo alíquota progressiva, a gente vai de 4 a 8% sobre o valor do bem, e depende, né? São não só relacionado a imóveis, por exemplo, né? Então, falando em imóveis, acima de R$ 600.000, 8%. O que equivale a R$ 600.000 hoje? Praticamente tudo, né? Então, 8%. Então, os projetos de lei que a gente tem em andamento é para aumentar para 16% e tem outro projeto para 27%. Que absurdo. Então, muito em breve, 16% será aprovado. Isso eu tenho certeza absoluta. E muito em breve nós alcançaremos esse cenário. Agora chegou o momento de planejar, né? As pessoas adiaram por muito tempo e por isso que está tão em voga esse assunto de planejamento, né? Que absurdo. Então, mas assim, é, a pessoa trabalha, faz tudo, muitas vezes com o governo atrapalhando a vida inteira, e aí quando ele vai deixar o bem para a família, para os entes queridos, ainda tem que pagar, depois de morto ainda tem que pagar. Que É. absurdo. E tem alguma coisa que possa ser feita para defender os herdeiros e defender as pessoas desse absurdo? Porque eu concordo até que tenhamos que pagar, sim, faz parte do jogo. Mas assim, ó, a gente já trabalha metade do ano em vida para pagar imposto. E, sobretudo, o produtor rural, né? Porque o produtor rural, ele compra uma terra, suponhamos, ele compra uma terra de 100 alqueires, vamos falar de Goiás, 100 alqueires aqui, ele vai comprar uma terra de 100 alqueires. Aí, 100 hectares, vamos falar em hectares aqui, que é a medida, né? 100 hectares, mas ele só pode usar 80 hectares aqui em Goiás. Mas ele tem que pagar imposto dos 100. E aí, ele paga para trabalhar essa terra, ele tem que pagar imposto de máquinas, de combustível, se ele contratar funcionários, ele tem que pagar imposto desses funcionários, e aí quando ele colhe o grão dele, ele vai vender, ele ainda tem que pagar imposto de renda. E aí depois que morre, ainda tem que pagar mais. Cara, aonde é que esse Brasil vai parar, doutora? Conta pra gente. O que pode ser feito para defender o trabalhador brasileiro, sobretudo o produtor rural, que eu acho que é um herói, é a pessoa que carrega o Brasil nas costas. O que pode ser feito para proteger esse cara? Muito interessante o que você falou, porque eu costumo dizer que existem duas certezas na vida: a morte e pagar imposto. Nossa. São as duas certezas que a gente tem. Então, existem formas, sim, de proteger aí esse. Eu nem falo patrimônio, eu gosto de falar de legado, porque quando a gente fala em legado, a gente coloca não apenas aquilo que é patrimonial, mas todos os valores de uma família que se agregam ali, né? Então, Bonito. é muito bonito mesmo. Muito. Inclusive, contando um pouco da minha história, qual é a semente que me fez fazer o que eu faço? É justamente querer proteger o legado da minha própria família. Então, depois que eu me tornei advogada e comecei a estudar sobre o assunto, afinal, planejamento existe há muitos anos, né? Só que a gente tem a fama, né? O brasileiro tem a fama de não se planejar, em todos os sentidos. Então, as pessoas apenas não planejam, mas é um instituto que existe há muito tempo, né? O presente de Natal é comprado no dia 24, faltando meia hora para fechar. É isso né? mesmo. Exatamente. Então, depois que eu me tornei advogada e comecei a estudar sobre o assunto, eu comecei a ter interesse em conhecer o legado da minha família. E falar, poxa, qual é a história da minha família?
quais são os valores dos meus avós? Por que a fazenda é tão importante para o meu pai? Por que aqueles conflitos familiares existem? Uhum. Qual é o motivo? Então, é muito bacana que eu comecei a ter interesse em querer conhecer mais e, consequentemente, planejar esse legado que hoje está na primeira geração, meus avós, né? Uhum. Mas vai passar para uma segunda geração. E se não tiver um planejamento, não vai para a terceira geração, que é a minha geração de neta. Então, eu costumo dizer que os filhos e os netos, e, enfim, não só esses, mas falando nessas gerações, eles precisam serem portas de entrada para inovações. E é isso que eu estou tentando ser na minha família, Que né? legal. Estou buscando esse planejamento. E aí, quando a gente fala em planejamento, a gente fala em dar continuidade no legado, né? Eu gosto muito de várias formas de planejamento, né? Hoje em Uhum. dia virou modinha falar sobre holding, né? Não sei se Eu ia te você já perguntar, ouviu inclusive. falar. Sim. Holding nada mais é que uma forma de planejamento. Então, existe testamento, existe a holding, existe doações, né? E outras formas não tão convencionais de planejamento. Então, atualmente a holding ela tem ganhado um enfoque muito grande porque muitas pessoas têm feito holding. Por quê? Porque é uma das ferramentas mais completas e também complexas, mas muito top para planejar. Só que não é para todo mundo, não Uhum. é. Eu ia te perguntar isso. A partir de quando ou de quanto que vale a pena fazer uma holding? Aí é aquela resposta de todo mundo que fez direito, depende. Vareia, como a gente fala no É goianês. isso. Sabe por que depende? Porque depende do objetivo daquela família, Ah, sim. depende da atividade daquela família. Então, no meu caso, eu fiz o que a gente chama de estudo de viabilidade. A gente analisa todo o histórico daquela família para analisar qual tipo de planejamento seria viável. No caso da minha família, holding seria viável somente para fins sucessórios, ou seja, não diminuiria impostos em vida para os meus avós. Não diminuiria. Por quê? Porque as terras são arrendadas. Então, não seria bacana, seria só para fins sucessórios. Seria ótimo? Sim, mas geralmente o produtor rural, muitas das vezes, não tem liquidez. Então é caro. É caro para fazer, né? Você precisa pagar contador, você precisa pagar impostos, isso vai refletir não só o imposto de renda ali da pessoa jurídica, mas também na pessoa física, vai ter também custos com honorários advocatícios, não é um planejamento muito barato de se fazer, mas vale muito a pena. Então, para fins sucessórios, seria muito bacana, e depois eu adentro para explicar como que funciona isso. Uhum. Mas no caso deles, eu falei, olha, vó, seria doação. Doação seria muito legal, porque já organiza tudo, porque pela questão da logística, eles não conseguiriam trabalhar ali dentro de uma holding. Ela é complexa, você literalmente transforma o seu patrimônio em cotas e você precisa o quê? Gerir uma empresa. E não é fácil. E você vai colocar pessoas para trabalhar naquela empresa. Talvez os filhos, os netos, os agregados, que são os genros e noras, que também muitos ajudam, outros estão ali só para gerar conflitos, não estão preparados, né? Então, é bem complexo. E aí eu até falei, olha, precisaria ser doação. Mas aí falta o quê? A liquidez. Então a gente trabalha dia após dia para fazer isso acontecer, para proteger. Então existem várias formas de proteger e tudo isso vai depender de fato de como é aquela família, de como ela trabalha, né? Como que funciona o negócio daquela E o família. objetivo final também, você falou, né? O Como? objetivo do que eles têm, se é sucessório Isso, apenas e tal. objetivo, exatamente, porque tem pessoas que necessitam de holding. Tem medo de fazer? Tem medo. Isso aí eu acho que eu posso adentrar em algo um pouco mais íntimo. Porque, mas enfim, voltando, precisam de holding. Precisam porque a holding ela não é só para fins sucessórios. Então, quando existe um patrimônio, claro, um pouco maior, né? Existem mais fazendas, o produtor rural está ali trabalhando na terra, ou possui armazéns, por exemplo, é muito importante que exista esse planejamento em forma de holding, porque
isso vai facilitar o quê? A gestão, né? Então, isso pode também trazer a redução dos impostos, porque muita gente vende holding falando que vai economizar imposto, e não necessariamente. Não necessariamente isso vai acontecer, né? Então, a gente que é sócio na vida e no trabalho, a gente gosta de ser muito realista nesse sentido. É um projeto muito bonito. Quando a gente finaliza as nossas holdings no escritório, quando de fato aquela família precisa da holding, não de outro tipo de planejamento, a gente trabalha toda a família, a gente trabalha os perfis comportamentais daquela família para entender por que que um tá brigando com o outro, por que que não tá dando certo ali, para que a gente coloque também cada um na sua função, né? Às vezes tem alguém da família que é médico, eu não quero saber de fazenda. Mas e aí, qual é o papel dessa pessoa, da família, dentro dessa holding? Então, tudo isso é trabalhado. Então, a gente entrega, ao final, Complexo, hein? um presentão para os nossos clientes, que eu não posso falar o que é, né, gente? Mas a gente entrega um presente muito lindo, porque a gente entra na história da família. Que E legal. isso é planejamento. Que legal. Holding não é contrato social. Que legal. Então, essa é uma das verdades que eu queria trazer aqui, para que as pessoas soubessem que não é um contador que vai fazer um contrato social, eba, eu tenho uma holding. Não, você não tem uma holding. Você tem um contrato social que muito provavelmente vai te dar um trabalhão lá na frente quando você precisar de um inventário. A Caramba, holding- que legal. Que explicação, hein? A holding existe há anos e anos, mas de um tempo para cá, principalmente após a pandemia, que as pessoas viram que elas podem morrer a qualquer momento, Popularizou. popularizou. Então entrou na moda, caiu na boca do povo, começaram a se falar muito de holding. Mas eu conheço produtor rural até que tem holding desde 2009. Então, Que assim, há legal. muitos anos, então nem se falava disso. Então, assim, a holding, depois da pandemia principalmente, começaram a vender mais, e isso está em todas as áreas, né? Pessoal, pelo menos o nosso objetivo do escritório não é vender e pensando só no lucro. É vender na intenção de permanecer o legado daquela família. Que De legal. manter a história da família, de não. Porque tem até um estudo que fala que o legado, ele geralmente, dificilmente chega na terceira geração. Dificilmente chega. E na quarta, Impossível. Dificilmente chega na segunda geração, a verdade é essa. Isso. Então, assim, esse é o principal objetivo da holding. Então, nós, principalmente do escritório, não focamos só nos nossos honorários. Vou vender porque é uma área que dá um dinheiro bom, bons honorários. Mas não é só isso que a gente tem que pensar. Se a gente pensar só nisso, a nossa entrega vai ser baixa. Então, a gente tem que pensar em permanecer o legado daquela família. Então, até que a gente é uma área de vários profissionais, onde até, em alguns casos, até psicólogo é necessário para fazer o perfil comportamental, porque às vezes está dando problema, porque aquele familiar tá, por exemplo, lá na fazenda, no campo, mas o lugar dele não é lá, o lugar dele é dentro do escritório, é o que ele gosta, ele tá só no lugar errado, por isso que gera atrito. Então é todo um trabalho em conjunto, não é só fazer um contrato social, que é o que alguns fazem. Define um contrato social. Colocamos seus bens dentro de um CNPJ, tá pronto sua holding. Eu não costumo falar que isso é uma holding, tá? Mas vendem muito isso, o que eu acho muito errado. E é muito interessante isso que o Lucas falou, porque a gente adentra na parte íntima, que eu até mencionei que é o bacana de ser conversado, porque por mais que a gente precise sim vender planejamento, porque é o que eu acredito, a gente não pode esquecer que nós advogados temos que ter a nossa parte humana, né? Então eu gosto de trabalhar com sensibilidade humana e empatia para entender cada negócio, cada família. Então, como propósito, eu tenho como primeira coisa, conscientizar as pessoas. E Legal. não é fácil. É muito difícil, porque não é do dia para a noite que a matriarca ou patriarca vai entender que ele precisa mudar as coisas para fazer aquele legado continuar. Não é do dia para a noite que ele vai passar o bastão. Então, não é do dia para a noite que ele vai entender isso. E dói muito entender. Tem uma régua que eu gosto muito, muito de usar, que é a régua de você olhar para o mercado e ver, ele tá evoluindo mais rápido que o meu negócio? Se está, tem alguma coisa errada. Você precisa olhar para dentro do seu negócio. Precisa passar bastante. Exatamente. Então é aí que entra esse sentimento de medo. Poxa, eu trabalhei tantos anos e deu tudo certo. O jeito que eu faço sempre deu certo. Mas ele deu certo até aqui. Porque no cenário pós-pandêmico, a gente viu que
as coisas aconteceriam naturalmente, o avanço tecnológico, por exemplo, aconteceria naturalmente, mas não tão rápido Foram como 10 foi. anos em um. Exatamente. Então, isso também tem refletido nos negócios, no mercado. Então, é hora, sim, de inovar. E aí, quando a gente fala desses sentimentos, a gente precisa entender que cada família tem um tempo. Então, por isso que eu falo que o futuro é construído no presente. É um degrau de cada vez. A gente precisa começar a pensar hoje para amanhã começar a passar esse bastão. E não que o patriarca ou a matriarca não vai ter nenhum poder ali dentro do seu negócio. É claro que não, a gente tem que honrar pai e mãe e a gente tem que valorizar aquelas pessoas que trabalharam arduamente para construir esse legado. Só que eles também precisam entender o que a gente quer que eles entendam, e é isso que eu falo que não é do dia para a noite. Assim como uma holding. Quando a gente fala da holding, ela não é do dia para a noite. Tem holdings que a gente faz que a gente demora 1 ano para constituir ela. Por quê? Porque você não faz tudo de uma vez. Você pensa estrategicamente se vai ser uma holding só, se serão 2, 3. Por quê? Como funciona? A gente separa patrimônios urbanos, né, imóveis urbanos de imóveis rurais. Quando existem armazéns, né, quando o produtor rural tem armazém. Armazém é uma atividade de risco. Como que você me coloca armazém junto com os imóveis rurais daquela família? Tá colocando Você tudo em risco, né? atinge todo o patrimônio. Então, existem várias formas de estrategicamente pensar no melhor planejamento daquele patrimônio e levar de fato à proteção, né? Muitos profissionais usam a palavra blindagem, e isso é uma palavra que a gente não utiliza porque a gente não trabalha com blindagem. Existe a proteção, mas não existe blindagem. Isso é utópico, né? Então, não é fácil mesmo, mas é muito bonito ver acontecer. Quando a gente vê uma holding se constituindo, assim, eu tô falando da holding porque é um dos principais, é uma das principais ferramentas que tem sido utilizadas, É mais mas popular também, né? não é só. Até porque quando a gente volta pro testamento todo mundo conhece, né? Uhum. Só que ele, apesar de ser muito bom em determinados casos, na maioria das vezes, ele traz mais conflitos. Não sei se você já ouviu falar daquela frase que a herança é o que os mortos deixam para que os vivos se matem. Já Em- ouvi. em Interessantíssima. E o testamento ele pode ser revogado? Qual situação que pode fazer um testamento ser revogado? várias situações, inclusive tive uma recentemente no escritório, Hum. que é o caso de a pessoa fez um testamento e depois surgiu um filho não Eita. conhecido pelo testador, né, pelo falecido. Anula todo o testamento, afinal, ele beneficiou outras pessoas e não tinha conhecimento daquele filho, então esse é um dos motivos. Então E ele aí, pode ser revogado, anulado, ele pode ser alterado a qualquer momento, mas a depender de como e de quem você beneficia num testamento, ele não é benéfico. e, e o seguinte, uma curiosidade. Antigamente falava-se muito em deserdar filho, né? O filho ele contrariava o pai e o pai falava, tá deserdado e você não vai ter direito à herança. Eu tive a informação de que isso mudou, é verdade? Mudou? Como é que é essa situação hoje de deserdar ou de, não sei se é a palavra correta, deserdar ou alienar, como é que funciona? Certo, ainda existe, só que são casos muito específicos. Como o caso da Suzane? Suzane von Suzane, Richthofen. é isso. Cometeu crime contra os próprios pais, então essa é uma situação. Ou seja, São tem que casos que a lei traz. O pai ou a mãe não pode, não te quero mais como meu filho, Não, vou lá no não cartório tem e te como. tirar. Não existe isso. ou seja, o pai e a mãe não têm autoridade para isso, tem que vir da lei, né? São casos específicos da lei, São que esse é um casos. exemplo da Suzane. Legal, muito Ela bacana. não recebe a herança. Muito bacana. Você falando de inovação, e hoje o agronegócio não existe mais aquela coisa da inovação, chegou na cidade, mas não chega mais na roça, né? Não tem mais isso, né? Acontece ao mesmo tempo. Para ser bem sincera, e aí o Lucas que vai saber falar mais sobre essas coisas, mas para ser bem sincera, a inovação, principalmente nessa questão de avanços tecnológicos e de melhoramento ali, tá dentro da porteira, tá? Chegando primeiro na roça. Lá tá, exatamente. Tá muito mais evoluído na roça. Diferente. Outro dia, nós tivemos aqui um convidado que ele disse o seguinte: era muito
Antigamente se falava assim, ó, estuda porque senão você vai ter que trabalhar na roça. Aham. Agora é o contrário, né? Estuda porque senão a roça não vai te querer, não tem espaço para você lá. A gente tem visto, e Exatamente. eu vejo colegas da época da escola que deram primeiro ano, vou no ensino médio fora, vou para a capital. E hoje, eu não fui, eu fiquei aqui, estudei, formei aqui em Jataí, aqui tô trabalhando. Mas muitos dos que foram estão de volta. Voltar. E trabalhando onde? Na fazenda do pai, administrando a fazenda do pai, tomando conta de tudo. Isso está acontecendo demais. Então, porque a realidade mudou. Às vezes não tinha o desenvolvimento, a tecnologia, o que procuravam aqui no interior. Hoje em dia, na cidade do interior já tem praticamente tudo. Agora, até estava conversando com um cliente meu, as Starlinks na caminhonete. Então, você não fica mais incomunicável. A todo lugar que você tiver, Mudou você tudo, tem né? o WhatsApp na sua mão, ligação. Então, não tem mais essa de, tô incomunicável na fazenda. E apesar de que às vezes é bom, né, ficar incomunicável, ficar sem o celular. Então, assim, até isso está acabando. Mas Interessante. tem uma questão, até a gente estava conversando aqui antes, do direito agrário e o direito do agronegócio. Ia te perguntar essa diferença. O que difere um do outro? Eu costumo falar que eu sou advogado do direito do agronegócio. O direito agrário é as leis agrárias, as leis, lei da terra, lei de arrendamento, é isso. Não que o direito do agronegócio não envolva isso também, envolve, claro. Mas o direito do agronegócio, ele envolve não só ali da porteira para dentro, mas tudo, né? E até inclusive esse livro aqui, que é um conceito do agronegócio, Legal. que é um livro de 1957. Mostra para a câmera aí, para a câmera. Foi feito em Harvard por 2 professores da faculdade de Harvard. Em 1957 eles criaram esse conceito de agronegócio. E o que é o agronegócio em si? Para quem está assistindo e não... O agronegócio, Entendi. vamos dizer que ele é de dentro da porteira e da porteira para fora. A agricultura... Toda a cadeia. Toda a cadeia. A agricultura é o que está dentro da porteira, né? Toda a produção ali. O agronegócio... Pecuária e tal. Isso. O agronegócio é tudo que vem de fora. As grandes indústrias, o produtor que gera o transporte, por exemplo, dos insumos, esse transporte está dentro do agronegócio. A gente pode falar de agribusiness também, que é o que fala aqui no livro, agribusiness. Ele está dentro, envolve tudo. O advogado, ele está dentro do agribusiness, porque ele precisa trazer esse conhecimento, essa segurança para o produtor rural. Então, é muito amplo, é um conceito muito amplo. E está em todos os nossos. O AgroX, do AgroX, então, nós estamos do agronegócio. Nós fazemos parte da cadeia. Sim, tudo. Muito bom. Tudo. A nossa roupa, o algodão da nossa roupa, vem do agronegócio. Tudo está dentro do agronegócio, né? Até eu estava vendo uma curiosidade sobre o suco de laranja. A cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 3 são da produção brasileira. Na Europa, a gente trouxe esse dado aqui recentemente, na Europa, de cada 10 copos de suco bebidos lá, 9 são do Brasil. Então, o agronegócio está em tudo. E aí a gente costuma, com esse crescimento do agro, foi muito forte nos últimos anos o agronegócio, tudo é agro, isso é muito bom. Mas muitos haters surgiram também, né? Não gosto do agro, o agro destrói a natureza, o agro, com essas queimadas, o produtor que está pondo fogo. Que produtor quer pôr fogo na sua própria produção? Isso é balela, né? Então, o produtor, ele faz ajudar. A batata Lay's, batata Ruffles que a gente come, né? A pipoca que você come no cinema. A cervejinha que eu adoro. É o agro, tudo. Então a gente vive, respira, consome o agro a todo momento. E tem gente contra, às vezes é porque nem sabe. O McDonald's que ela tá comendo é o agro. Então, e não é só porque visa, às vezes, o grande produtor rural, aquele que tem muitas condições, muita terra. Não só ele, o pequeno produtor. A hortinha que você compra, a sua alface, isso é agronegócio também. Ele vende, às vezes distribui ali um queijo que ele produz, um alface, uma hortinha para fazenda. Isso é agronegócio. Então é isso, o agronegócio ele é muito amplo. Eu costumo falar, então, que eu sou advogado do agronegócio, porque eu não trabalho ali só da porteira para dentro. Apesar de ser muito importante, eu sempre gosto de estar junto do cliente para entender do negócio dele, de como é o dia a dia dele, eu sentir a dor, para eu poder trabalhar e fazer um contrato que vai resguardar ele, não só um contrato amplo, geral. Porque a gente costuma até falar, contrato a gente faz para não usar. Mas se for usar... É igual seguro, né? É igual seguro de vida, seguro de carro. Você não quer usar aquilo, né? Mas se usar,
tem que te ajudar, tem que te resguardar. Não existe mais no fio do bigode. É Né? melhor ter do que... E não precisar do que precisar Melhor não ter. pecar pelo excesso, colocar tudo. E na pandemia, quanto foi difícil a gente fazer contratos? Porque a pandemia era algo que ninguém esperava. Então, na pandemia, nós tivemos que, nos contratos, imaginar teses, teorias, de coisas que a gente nem imagina que poderia acontecer. Vamos colocar, não sabe? Se daqui 2 anos em outra pandemia acontece isso e isso. Escrevemos tudo em contratos. Que Então, legal. num contrato a gente pode pôr tudo que não seja ilícito. O que está ali no contrato faz lei entre as partes. Então, eu e você quer firmar um negócio, se não é ilícito, a gente pode dispor qualquer coisa que não esteja fora da lei. Nós vamos fazer a nossa lei. Então, põe no papel, escreve, assina, não vai ter conflito depois. Se surgir uma dúvida, nossa, aconteceu isso agora, vamos lá ver se o contrato já vai estar escrito lá. Então, não tem briga. Pronto. Pra Interessante. facilitar. Interessante isso. Vou até trazer uma coisa aqui, uma curiosidade, sobre a Disney. Sobre isso, o contrato. Sabia que quem assina Disney Plus, se for lá no parque da Disney, lá em Orlando, e sofrer alguma coisa, enfim, tiver algum problema lá, não pode processar a Disney? Porque dentro do contrato, aquele termo Que de ninguém utilização, que ninguém lê, que você assina, na hora que você baixa o Disney Plus aí no seu celular, no seu aplicativo aí, na sua televisão, na hora que você assina aquilo lá, você concorda com os termos, você está dizendo assim, ó, se eu for no parque da Disney e me estrepar com alguma coisa lá, eu não posso processar a Disney de forma alguma, porque tem as causas deles lá, mas enfim, você pode pesquisar, dar uma googada aí que você vai ver. O acordo não é ilícito. Acordo entre as partes, que foi firmado e pronto. Nesse caso, tem até uma especificidade que o Lucas vai saber falar melhor também, porque ele gosta muito da parte contratual, porque a gente trabalha muito com prevenção. Eu odeio ter que remediar, mas a gente remedia também, porque se a gente sabe prevenir, a gente sabe solucionar, Né? né? Mas a gente gosta muito da prevenção. Mas esse tipo de contrato é o típico contrato de adesão. Ou você assina ou você não vai pra Se Disney. você não assinar, você não vai assinar, não vai assistir lá o Exato. streaming. Não tem muita. Não tem o que fazer, Não tem muito o que você conseguir negociar, né? Aí cabe uma discussão e tal, mas né? não tem. Ou assina ou tchau. Não vai mesmo. Ou você vai assistir aqui os Vingadores aqui. Se você quiser, você não pode processar a Disney. Ou se você não quiser... Se você quiser processar a Disney, você não pode assistir os Vingadores. Pronto, beleza. Tá tudo certo. Não pode assistir o Rei Leão. Tá ok. Né? Agora, gente, eu percebo uma coisa que é nítida aqui. Vocês são muito jovens. Muito jovens. Vocês enfrentaram algum tipo de resistência ou preconceito por conta da juventude e tudo mais? E esse preconceito, ele vem mais de quem? Ele vem mais do público-alvo de vocês, ou seja, dos possíveis clientes, prospectos? Ou ele vem mais dos pares, dos advogados? De onde vem? Se vier. Isso. Eu já hoje Coloco na berlinda logo. não tanto, não enfrento tanto hoje, mas ainda assim, eu já tô com 30 anos, já não me considero tão jovem mais. Mas quando eu comecei, com 22 anos, a advogar, sim, enfrentava, ia para uma audiência de conciliação, tinha colegas mais velhos que às vezes não me conheciam ou conheciam, tratava como se, tipo assim, você não é o advogado. Às vezes nem falava comigo, falava direto com o meu cliente. Então, assim, a gente enfrentei muito isso, mas com posicionamento, mostrando conhecimento, o cliente respeita. O advogado começa a respeitar. O maior preconceito vem dos advogados. Dos Dos advogados? próprios colegas mais velhos. E eles também enfrentaram isso, né? Será que é a maneira de vingança, a maneira de descontar? Será? Por questão de caráter também, vai saber. Eita! Por exemplo, eu não penso assim. Eu quero, nós temos equipe no escritório, eu quero ajudar, eu quero ensinar. Então eu vejo que tinha colegas, às vezes eu estava com alguma dúvida, queria perguntar a algum colega sobre um caso que ele já passou por isso, ele não fala, não. Tipo, em resumo, se vira aí. Você é meu concorrente. E eu não vejo os colegas advogados como concorrente, eu vejo como meus colegas. Os mais jovens, e tem algumas exceções, tem colegas, professores da faculdade, que se eu precisar, eu tenho certeza, se eu for lá, ele vai me dar todo o caminho. Fala assim, vai por esse caminho aqui que é mais simples, é mais fácil. Mas tem outros que fecham as portas, falam, não vou te ensinar isso, se vira. E já essa nova geração, advogados mais jovens, não, eles se ajudam a todo momento. Claro que também tem as exceções, quem não quer ajudar. Mas eu tenho colegas que eu tenho certeza, eu posso ligar a qualquer momento, que ele vai me dar uma ajuda que se eu precisar. Vai ceder a mão. E da mesma forma, se você precisar de mim, eu vou te ajudar. Eu acho que conhecimento tem que ser passado para frente. Guardar conhecimento
não dá certo. Conhecimento é a única coisa que se multiplica, que Isso. é dividido e multiplica, né? Multiplica. E assim, a faculdade de Direito ela mudou muito com o passar dos anos. Antigamente, a faculdade formava o advogado para brigar. Então, tanto é que os advogados mais velhos, que não se atualizaram, não mudaram, se você tenta fazer um acordo com ele acha aquilo terrível, de forma alguma, não sou contra acordo. Ele quer Ele ganhar a quer causa. brigar, quer ter uma decisão do juiz, quer recorrer, ele quer enrolar um processo na justiça. A justiça já é lenta. Acho que até um dos motivos da justiça ser tão demorada, porque muitos advogados querem levar tudo para a justiça. Ah, tropecei, caí ali, vou processar o vizinho. Judicializam tudo. Judicializa tudo. E no nosso escritório, nós temos já uma cultura. O cliente procurou, antes mesmo de judicializar, a gente notifica a outra parte, ou eu entro em contato com essa parte, fala a situação, tem a possibilidade de fazer um acordo, vamos fazer resolver, porque isso é bom para todo mundo, resolve, já tira o seu problema, resolve ele, pronto, vida que segue. Mas tem casos e casos, né? E já a nova geração, não, a faculdade, tanto é que acho que de uns 2 anos para cá, é obrigatório pelo MEC colocar na grade conciliação, arbitragem e mediação. São matérias que antes não tinham, que são os meios alternativos de resolução da justiça. Eu nem gosto de falar alternativo, tinha que ser os meios adequados de resolução de conflitos, mas ainda usam alternativos. Porque se resolve um problema mais rápido, é melhor para todo mundo. Então isso tem mudado e vai mudar com o passar dos anos. Bacana. No meu caso, é um pouco diferente, porque além de jovem, eu sou mulher. Então, sim, isso é muito chato, principalmente no agronegócio. Então, já fui muito desrespeitada e desvalorizada por produtores rurais, por outros advogados, né? Então, assim, até meu pai, às vezes, prefere o Lucas. Falo, por que que eu não posso fazer seu contrato, pai? Eu tenho a mesma capacidade, a mesma qualificação, talvez até melhor. Tô brincando, tá? Mas é algo cultural, né? Então, assim, contando um pouco da minha história, eu formei com 21 anos e com 21 anos comecei a advogar, né? E que ano? 2020, pandemia. Pandemia. Que belo ano para Como que eu começar. vou fazer isso, né? Então eu apostei nas redes sociais, passei a me posicionar. E assim, eu tenho um posicionamento nas minhas redes sociais. A pessoa pode até olhar pra mim e achar que eu não valho nada, mas se ela for nas minhas redes sociais, ela vai Mudar o conceito. mudar o conceito, porque é a forma que eu encontrei de gritar: olha, eu também sou competente, independentemente da idade. Então, as redes sociais me ajudou Era um poder, muito. né? Exatamente. E todos os meus clientes costumam vir dali. Então, é muito difícil, sim, dialogar e trabalhar nessa sociedade um tanto patriarcal, mas eu acho que eu sou um pouco evoluída espiritualmente. Tem coisa que a gente deixa passar, sabe? A gente deixa a razão com a outra pessoa para você não ter que brigar que você tenha razão. Claro, não significa que eu sei de tudo ou que eu estou sempre certa, pelo contrário. Eu estudo todos os dias, o tempo todo, além de pós-graduações, vários cursos de extensão. Mas é difícil você ter que provar o seu valor o tempo todo, porque as pessoas não te levam a sério por conta da sua idade, eh, e por você ser mulher, né? Então já tive problemas, inclusive, com pessoas que arrendam a terra da minha família, porque eu já fiz um contrato que tinha mais cláusulas. Poxa, eu não vou assinar isso aqui não, olha o tanto de cláusula. Nem leu, era só pela quantidade de cláusula, porque tá acostumado com o contratinho da internet, aquela coisa que não lhe traz ali tanta segurança jurídica. Então, assim, é difícil a gente começar a entender esse novo cenário, né? Eu pude pegar um pouquinho da geração anterior e um pouco da minha geração, né? A minha geração, na verdade, é o que eu vivo. Só que a gente percebe as diferenças e a gente vê como tudo tem mudado e como isso influencia, né? Tanto as nossas vidas, nossos trabalhos, o agronegócio, né? E uma coisa, inclusive, que me gera pavor, por exemplo, e isso a gente pode ligar com o que eu estava falando sobre continuidade do legado, é um exemplo que a gente pode comparar,
é que daqui uns anos a gente não tem mais receita de avó para fazer no Natal. Ninguém mais quer saber das receitinhas de, de vó, de mãe. Daqui uns dias eu nem sei como será as comemorações de Natal, por exemplo. Então, isso eu até utilizo muito isso como exemplo para falar sobre a continuidade de um legado, né? Então, assim, eu sei fazer a maionese da minha mãe, o biscoitinho da minha mãe. Pode acabar, né? Alguém tem que aprender. A juventude tem que aprender a fazer pra Tem mãe. coisa que eu vou levar muito adiante, mas eu acho que o mais legal de ser jovem é que sim, a gente tem essa empolgação, esse negócio fervendo nas veias, porque se não tivesse, que graça teria, né? Porque até numa palestra que a gente participou, a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, né? Eu não me recordo a palavra que o palestrante usou, mas assim, como se as pessoas de 30 anos ali fossem, meu Deus, o que que vai ser do agronegócio se essa garotada, foi algo nesse sentido, entrar nisso daí. E assim, eu nem me incluí, porque eu tenho 26, eu não tenho 30. Eu falei, caramba, eu nasci hoje, então, né? Então, assim, só que existem muitos benefícios. Claro, a gente precisa de um pouco de freio, né? Porque a gente tem, sim, tudo isso fervendo na veia, mas a gente tem um propósito muito bonito, as pessoas jovens têm muito a acrescentar. Mas não são todas, né? Não, claro que não. A gente vê hoje, assim, eu discordo um pouquinho. Por quê? Porque a gente vê a juventude de hoje muito diferente da juventude de antes, né? Muito diferente. É, a juventude de hoje, a impressão que eu tenho é que a gente vê poucos jovens se destacando em algumas profissões. Eu vejo poucos. Posso estar enganado, me corrijam se eu estiver errado aqui. Mas eu vejo poucos se destacando, mas porque poucos têm ambição, poucos têm uma mente diferente. Por quê? Vocês não acham que a juventude hoje, assim, tá meio nem? A maior parte, assim, tá meio nem estuda, nem trabalha. Tem uma galera aí que não quer nada com nada, e a grande maioria que tá aí mais focada em fazer só dancinha. Não que isso esteja errado, mas tem uma galera aí que tá muito mais focada em Sim. fazer dancinha TikTok, Isso é um problema, né? ser influencer digital e ser blogueiro. Não tem alguma coisa errada quanto a isso. Mas assim, ou é uma questão filosófica? É o ser humano que sempre busca o caminho mais fácil, o caminho menos doloroso, o caminho mais tranquilo. São aquelas gerações, né? Eu não sei, é Y, Millennium. Não, eu nem sei. Essa é a Z, né? Essa é a Z. A galerinha que tá vindo agora. É a Z. a galera... Do pessoal de 15 anos, 16 anos. Você tá com 30, você com 26. Eu já tô com meus 38 aqui, então... Não, mas eu acho que eu me incluo na geração Z. Geração eu sou de 98. Isso. Só que assim, talvez eu tenha generalizado um pouco. Eu não discordo de você de jeito nenhum. Talvez eu tenha generalizado um pouco. Por quê? Porque o meu foco é o meu perfil, né? Então, assim, eu sei do meu perfil e eu sei que existem jovens assim, que esses podem sim colaborar, né? Uhum. Mas se a gente for analisar, né? Até cortei o Lucas, desculpa, mas só para finalizar, se a gente for analisar, essa geração tá desse jeito mesmo. E é isso que me preocupa. Quando eu falei da receitinha lá de Natal, me preocupa porque ninguém quer saber. Entende? Ninguém quer saber do que é importante, do que tem valor. Então, é preocupante. E a gente vai em casos muito piores, porque saiu um estudo do IBGE, foi do IBGE ou aquele órgão do governo que mensura a qualidade da educação. Uhum. Então, hoje, da turma do ensino médio, mais de 72% dos jovens do ensino médio hoje não sabem fazer interpretação de texto e não sabem resolver problemas básicos de matemática. Agora, fala para mim. E não querem fazer faculdade. Como que essa pessoa vai se sustentar na vida? Como que é isso? Né? Então... Isso é um problema grave. Eu imagino que no futuro, não sei como vai ser isso, mas é algo que até na holding nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a família, que tem uma jovem nessa família que ainda estava incerta sobre o que fazer. Então, com o trabalho de perfil comportamental, ela vendo como estava se organizando o negócio da família, ela se interessou pelo negócio. Falou, achou o lugar dela. Estou gostando disso aqui.
Então, ela entrou no negócio e tá lá, trabalhando no negócio. Bacana. Então, a holding ainda traz esse... Porque se a gestão tá toda na mão ali do pai, do patriarca, e geralmente é o que acontece, é ele que sabe tudo. Se ele morre hoje, geralmente a família fica num desespero, né? Não sabe como lidar com o negócio, não sabe o que fazer. Então, se tá tudo organizado, tem a gestão, tá com a mãe, tá com a filha, que às vezes não é os que vão pro campo, o negócio não para, segue. Agora uma pergunta para vocês, não tem a ver com direito, mas tem a ver com uma questão mais é, sociocultural e tal, ou até filosófica mesmo. A situação tá assim, por causa dos jovens de hoje ou por causa dos pais de hoje? Ah, boa pergunta. Boa pergunta. Eu vejo assim, os pais de hoje são cada vez mais focados no trabalho, 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 deixando às vezes o filho, a educação do filho de lado, e o filho com acesso às redes sociais, internet, tudo, quer fazer, se espelha ali No num influencer? TikToker que ganha milhões de dinheiro fazendo a dancinha, uma Ou propaganda, pior, no e Felipe quer ser Neto. aquilo. Ou pior, no Felipe Neto. Nem lembrava dele mais. E Né? quer ser aquilo. Quer ser. Quer ter aquela profissão. Inclusive, tem escolas, né, de influenciadores digitais. Você se formar em influenciador digital. Então, é preocupante. E a rede social é um jogo, né? Que faz as pessoas se sentirem mais importantes com as curtidas, com os likes, Isso. com os comentários. Tem até com um os país comentários. que é proibido. É proibido o Photoshop. Não sei se é Austrália, Canadá. É proibido o Photoshop por conta do índice de depressão. Que as pessoas se comparam, isso acontece demais. Em algum país também não mostra as curtidas nem comentários, quantidade, essas coisas. Então, tudo isso visando já, o país já está agindo, pensando no futuro. Mas isso não é meio assim, perdão da palavra, mas não é meio idiotice fazer isso? Porque, vamos lá, eu sou feio, você é bonito, então assim, vamos enfiar o mundo, você vai ter que ficar feio também, porque eu não tô querendo pagar o preço de ir numa academia, de malhar, de cuidar da minha aparência, pra ficar tão bonito quanto você. Então, vamos enfeiar você, vamos deixar você feio mesmo, porque aí fica todo mundo feio, nivela por baixo todo mundo. Não é meio Sim. distópico isso? Eu me preocupo um pouco. Eu particularmente não sei como vai ser nos próximos anos, mas é tudo muito preocupante. É muito preocupante. Essa questão das telas da internet, do avanço tecnológico, como tudo isso tem influenciado na geração. Mas, enfim. É igual eu até estava comentando, o direito avançou muito, muito de uns anos para cá. O sistema, antes, todo mundo era acostumado com o processo físico, tanto de folha, tudo você tinha que ficar folheando, precisava ir no fórum para fazer um protocolo, para pegar um processo, para conversar com o juiz, audiências, tudo presencial. Depois da pandemia, todo o processo é digital. O do seu escritório você faz tudo. Precisa de um documento? Você tem ali na palma da mão no seu celular, no tablet, no computador. Não precisa ir ao fórum para acessar esse documento. Quer conversar com o juiz? Pode ser por videochamada. Apesar de que eu ainda prefiro presencialmente. Eu acho que tem aquela troca de olhares, você entende melhor a questão. Um a um Né? aqui é sempre É mais sempre bacana. melhor. Mas facilita, né? Às vezes, se você entra com recurso, você tinha que ir a Goiânia fazer esse protocolo. Você tinha que ir lá para fazer a sua sustentação oral. Hoje você faz dentro do seu escritório isso. Olha, então quer dizer que o advogado pode baixar o preço aí, porque não está tendo o mesmo custo de antes, então pode fazer mais barato. Com isso, o advogado teve que se especializar, estudar mais, e com isso os Investir mais. honorários aumentam. O advogado sempre tem um argumento, eu tô dizendo para você. Muito legal. Agora, pergunta para vocês. Dá mais trabalho para fazer uma sucessão, por exemplo, quando tem mais jovens? Bateu essa curiosidade aqui agora, falando de juventude, bateu essa curiosidade aqui agora. Dá mais trabalho fazer uma sucessão, fazer esse trabalho de inventário, essa coisa toda, quando tem mais jovens envolvidos? Dá mais trabalho ou não? Depende. A É de típica muito resposta, perfil né? da família. Depende. Assim, quando a gente fala em menor de idade, sim, né? Porque tem requisitos ali que a gente precisa preencher para garantir os direitos da criança e do adolescente, né?
Mas quando a gente fala em planejamento, até o que o Lucas trouxe sobre um caso nosso, a gente tem outros casos em que, na verdade, foi muito bacana. É mais difícil? É mais difícil, porque a pessoa não tem a maturidade suficiente para entender do negócio, muitas coisas precisam ser Uhum. trabalhadas. Então, sim, é um pouco mais trabalhoso, né? No inventário, não. Quando a gente fala de inventário, não, porque aquilo ali vai ser dividido conforme a lei e ok, Uhum. né? Aí, como a pessoa vai gerir isso daí, depende. Aí, se fizer um planejamento, a gente volta, né, para o planejamento que eu tô falando, que é muito trabalhoso, porque a gente depende dessa maturidade. Mas a gente já viu essa questão do patriarca não querer, de fato, passar o bastão. E quando eu falo passar o bastão, na verdade, é começar devagar, é começar com um passo. Eu Uhum. vou incluir meu filho aqui no negócio. Começar a entregar um negócio pra ele, não deixa ele... É aos precisa. poucos, Vou inserindo esse incluir filho. aqui o meu filho. Então a gente tinha casos de filhos revoltados, de filhos que não queriam saber de nada, só festar. Que Porque eu- você olha para esse filho e fala: "Caramba, é sem futuro", mas na verdade não. Ele só queria fazer parte. Ele precisava de atenção, ele precisava fazer parte, ele precisava se sentir incluído, ele precisava se sentir um pouco importante. E aí o perfil desses filhos mudaram. Hoje legal. estão trabalhando junto com os pais, então a gente entendeu o perfil de cada um para ver o lugar adequado ali, né, onde cada um queria de fato pertencer. Mas isso é muito bonito, porque a gente coloca, sim, as famílias para conversarem entre si, né? A gente precisa adentrar em assuntos delicados, a gente precisa ter conversas difíceis. Inclusive, eu falo isso como advogada familiarista que trabalha com planejamentos matrimoniais. Isso é algo que as pessoas não pensam em fazer de jeito nenhum, que é você se planejar antes de casar. Então, eu faço esses planejamentos e é muito bonito, sabe? É muito bonito a gente ter conversas difíceis. Porque uma hora ou outra você vai precisar. Esse momento vai chegar, né? Um dia o patriarca vai falecer, e aí? E com base nisso, qual que é o jeito mais seguro de casar hoje? Eu lembrei Contratando um advogado. lembrei daquele caso que você está falando do planejamento matrimonial. A gente teve alguns casos no escritório e isso acontece a todo momento. Nós vamos casar. Eu e a Thalia vamos casar. No pré-casamento, não tem aquela organização, nós vamos comprar uma casa, vamos ver, vamos financiar, faz o financiamento. Geralmente se faz o financiamento só no nome, às vezes, do homem, que ele vai atrás, tudo. Compra os móveis, nota fiscal vem tudo no nome só do homem. Compra um carro só no nome do homem. Ou, às vezes, só o nome da mulher. Isso antes do casamento, são noivos. Tá lindo, tudo Tá tudo maravilhoso. lindo, nossa, mil Pega maravilhas, esse né? detalhe, são noivos. São noivos. Ainda são noivos. Se casam, mudam pra casa, tudo mil maravilhas. Passou um tempo, chega o divórcio. E aí? Você conta agora a história. Aí que O noivado problema tá aí. não tem consequência jurídica. Namoro e noivado não tem consequência jurídica. Que isso, Thalia? Que é isso? Ou seja, tudo aquilo que foi adquirido durante o noivado não é partilhado. Ou seja, veio na nota fiscal, a nota fiscal no nome do Lucas, É um bem A não dele. ser que eu comprove que eu paguei também por aquilo. Aí é direito civil, não é direito de família. É outra coisa. Mas em falando de direito de família, noivado não tem consequência jurídica. Então, muita gente, tipo, eu e o Lucas, esse é o nosso caso. Nós estamos noivos. Eu esqueci minha aliança. Gente. Nós estamos noivos. Então, a gente ainda vai casar. Só que a gente já comprou a nossa casa. Então, a gente comprou no nome de nós dois, pra não ter problema. E sim, tem como fazer contrato de namoro, enfim, não sei se eu sou totalmente a favor ou não, depende do caso, essa questão de contrato de namoro, mas falando desse assunto, é muito bacana porque reflete também no agronegócio, né, gente? Porque regime de bens tem tudo a ver com o legado, com o patrimônio, então tem pessoas que precisam mudar o regime de bens para constituir uma holding, o regime de bens influencia diretamente no que a pessoa vai herdar, enfim. Então, Bem complexo, né? é muito complexo. E hoje eu trabalho muito com esses contratos, né? Em síntese, é contrato. Quando a gente fala em união estável, a gente fala em declaração de união estável por meio de escritura pública, que a gente faz em cartório,
ou por meio de um contrato particular que não tem tanta validade jurídica, apesar de que tem. Mas a impressão que dá hoje, assim, parece que, não sei se eu estou sendo romântico demais aqui, mas a impressão que se dá é que os casamentos são feitos para dar divórcio hoje, para terminar em divórcio. A impressão Casamento que é um eu tenho. contrato, né? Casamento é um É um contrato. contrato. É uma sociedade. É uma sociedade. Toda sociedade tem um contrato social. Por que você e sua esposa não vai ter um contrato também? Então, pois é, mas assim, isso parece. Não dá aquele sentimento assim Sim. de materializar muito uma coisa que não era para ser tão material. E isso mudou muito com o passar dos anos, né? Antigamente, nossos avós se casavam para juntar tudo. Que é meu, é seu, que é seu, é meu. E É vamos construir nosso. tudo junto. Né? O regime era o universal. Para poder Hoje em dia, contextualizar. o pessoal não quer casar mais assim. Separação total de bens. Total, ou seja. Que é meu, que eu construí é meu. Ou seja, como é que. Conta pra gente, explica direitinho pra quem tá assistindo, porque às vezes eu me perco nisso também. A curiosidade, eu acho que. Os quem tá em casa. regimes. Como é que é o regime? Tem separação parcial, separação total? Como é que funciona isso? Pra gente entender, e de repente tem alguém que tá aí do outro lado da tela que tá pensando em casar, de repente já não tá se sentindo muito seguro, já tem uma senha no telefone diferente, já tem um negócio. Então vamos lá, vamos saber aqui agora, ó, ao Vou vivo. explicar. Olha só. Isso que o Lucas falou é porque a sociedade está caminhando para o que está acontecendo, tá? Então, assim, eu concordo com o seu sentimento. Por mim, eu casaria com o Lucas hoje sem nenhum contrato. Por quê? Porque a gente se ama, porque existe o amor, a confiança, né? A gente não casa pensando em se divorciar. Assim como a gente não faz nenhum negócio na nossa vida pensando em desfazer daquele negócio. Ninguém faz um plano de saúde pensando em ficar doente. Exatamente. Né? Só que, antigamente, o regime de bens tradicional, e aí eu já vou adentrando em cada um, contextualizando cada um, o regime de bens tradicional era o da comunhão universal de bens. Ou seja, meu pai e minha mãe se casaram há Tudo era de todo muitos mundo. anos atrás, o que é seu, o que é meu e o que é nosso, entendeu? Então, compartilha dívidas, patrimônio, tudo que era dele antes, tudo que era dela antes, junta tudo e vira uma massa patrimonial Herança só, de um que é que a pro outro. gente chama. Vira tudo de todo mundo. Todo mundo Exatamente. participa da herança do outro Isso. e tal. Aí É a verdade, sociedade né? caminhou. Aconteceu na minha família. Meu tio faleceu e a esposa dele, que assim, ele é irmão da minha avó, e aí a minha bisavó faleceu, e aí, como era tudo bagunçado, a minha tia participou do negócio, recebeu herança do mesmo jeito. Caramba. Sim, se um dia meu avô falecer, a herança do meu avô vai entrar como parte do patrimônio da minha mãe também, porque o meu avô, pai do meu pai. Porque eles são casados no regime da comunhão universal de bem. Então, existe o que a gente chama de comunicabilidade, ou seja, se comunicam, né, por conta do regime de bens. Aí a sociedade caminhou para o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime tradicional hoje, que é aquele de, tá, eu tô vivendo aqui a minha vida, eu estudei, eu constituí o meu patrimônio e conheci alguém. Então, pera lá, o que eu constituí já é meu. Aí depois que eu te conheci, agora vamos construir o que é nosso. Entende? Então, tudo que era antes de cada um continua sendo bem particular. E De cada tudo, um. isso, de cada um, e tudo que é construído durante o casamento é considerado dos dois. Então, esse é o regime tradicional hoje. Dívida ou patrimônio é dos dois, depois do Dos casamento. dois. Desde que seja, por exemplo, dívida revertida para a família, né? Se for uma dívida assim particular, cabe discussão. Uhum. E agora, eu, como familiarista, acredito muito em breve nós chegaremos em outro regime tradicional. Porque a sociedade está caminhando para a separação convencional de bens. Que é Sim. justamente é outro regime de bens, que é o que a gente chama de separação convencional de bens. O que é separação convencional? Significa que o que é seu, o que é meu é meu. Ou seja, se a gente quiser que algum bem seja nosso, a gente precisa colocar no nome de nós dois. Porque senão, em um eventual divórcio, é o que está no nome de cada um, vai continuar no nome de cada um. Claro que, como todo instituto, existe exceções e particularidades, mas na separação total é assim que funciona. Então, é bem complicado. E tem um outro regime de bens, que nunca eu acho que as pessoas escutam falar, que chama participação final nos aquestos. Nunca ouvi falar na vida. Quase ninguém adota, ele é um pouquinho complicado.
Em vida, ele funciona como se fosse o regime da comunhão parcial de bens, e em caso de morte, como se for. Ou em vida, troquei, em vida, como se fosse separação convencional de bens, se você divorciar, cada um fica com o seu, e em caso de morte, como se fosse da comunhão parcial de bens, ou seja, você é considerado o herdeiro da pessoa. De tudo que foi. É bem bagunçado esse Caramba. regime, mas tem gente que adota, é muito raro, mas tem gente que adota. Então, os regimes de bens mais conhecidos e os mais utilizados é da comunhão universal, comunhão parcial de bens e separação convencional de bens. Mas também existe um outro, que é o dessa separação total de bens ou separação obrigatória de bens, que são aquelas pessoas com mais de 70 anos, elas são obrigadas a casar sob esse regime. Aí, pergunta se eu concordo. Então quer dizer que a Sugar Baby aí pode ficar esperta, porque não tem mais aquela história de casar com O velho da lancha. o tem mais velho da proteção. lancha e achar que vai herdar tudo e dar o golpe da barriga, não tem mais. E aí existem Não, também, né? não tem esse negócio de ter comunicabilidade dos bens, né? Apesar de que mesmo na separação total de bens, o companheiro é herdeiro do outro, tá? Isso aí é porque Ah, não. A gente tá falando de divórcio. De divórcio. porque quando a gente fala do direito em vida, é uma regra. Quando a gente fala do direito depois da morte, muda tudo. Caramba. Você acha que tem lógica, mas não tem lógica. Eu falo que sucessão é regra. No direito de família, em vida, a gente ainda consegue seguir uma lógica, né? Mas depois que morre, aí é regra. Caramba, que Então, bagunça. é diferente. A gente limita direito de família e direitos E sucessórios. vocês veem, observam assim, alguma movimentação? Quem é que mexe nessas leis? Quem é que organiza isso? É Congresso? Isso. O Congresso não tem nenhuma movimentação para melhorar isso. Não... Inclusive, o Código Civil vai, né, já está passando por uma alteração, vai trazer várias mudanças em todo o Código Civil. Principalmente nessa parte da família, vai considerar o que já é considerado hoje em dia pelas pessoas, porque a sociedade mudou muito. O Código Civil é de 2002 para hoje, 2024, mudou bastante, né? Passaram muitos anos. Então, precisa dessa atualização. E vai trazer algo que eu acho que já é considerar o animal de estimação um ser. Então, ele vai ser, por exemplo, no divórcio, pensão alimentícia, guarda compartilhada. Eu sou a favor disso. Eu também sou a favor. Pensão alimentícia pro pet. Sim. Isso tá dentro do projeto. A lei ainda não foi aprovada, mas tá no projeto. É porque eu tenho um caso, inclusive. Das famílias multiespécies. Família multiespécie, que a gente chama. Por isso que eu falo direito das famílias. Porque existem vários tipos de família. Existe a família entre homem e mulher, existe, sei lá, o trisal, existe, né, poliamor. Pergunta: o trisal tem regulamentação para isso? Ou não? Até hoje, por lei, é Ou é proibido, né? A bigamia é crime. É crime, bigamia. Você só pode se casar com uma pessoa, né? Agora, como você leva a sua vida... Então, isso aí- de repente é casado com uma, mas a outra tá lá. Aceita. Não é crime, Você só não pode se casar com Então, duas pessoas. E eu acho loucura. Tem gente que tá do outro lado da tela que fica meio com inveja. Né? Aí a gente viu uma notícia, não foi? Daquela. Eu esqueci o nome da família agora, que a mulher casou com Ai, meu Deus, isso aí é um horror. É porque, assim, gente, direito das famílias tem assunto muito sério a ser tratado, tá? Inclusive, eu vou chegar aí, mas inclusive família multiespécie é algo que eu defendo muito, que é a família formada por seres humanos e animais. Quando a gente tem um animal de estimação, a gente considera que aquele animal de estimação é da nossa família. Porque hoje o direito civil considera o animal como um objeto, não um ser que sente, um ser que tem direitos. Por isso que vai mudar, e isso aí é fato, é nítido, que possui direitos. Eu sou a favor de que quem comprou o cachorrinho que pague por ele depois. Eu sou a favor disso. Meu Deus, vou ter que ir embora. Eu sou a favor. Se foi o marido que comprou, meu querido, leva e você cuida. Não, você quer ficar? Então você que assuma a responsabilidade. Esse é o mas que os dois querem. Tem casos de pessoas mais velhas ou que não podem ter filhos, o cachorro, o gato ou o animal é o filho. Ele trata o Código como filho. Cultural de pet Isso. é filho, né? Então, se tem um divórcio, os dois querem continuar. Isso acontece, tem famílias e famílias. Ótimo. Mas a verdade é que esse é o atual entendimento. O seu entendimento é o atual. É de você ser tutor, né? Então, o tutor que cuide, que fique, pronto. Só que agora é porque estão existindo brigas no sentido de, tipo, se eu e o Lucas a gente separar, tem a Roberta, que é a nossa gata. A Roberta. E aí? A Roberta vai ficar assim, comigo. Santiago. A Roberta vai ficar comigo?
Eu falei que ela vai ficar comigo. E aí? Então a gente vai brigar. Então vamos trabalhar para que este matrimônio, né, que apenas a morte os separe. Vamos Isso. Né? trabalhar para isso. Exato. Né? Vamos trabalhar para isso. Agora, você falou uma coisa interessante sobre entendimento. Uma coisa que, sinceramente, de repente seja uma falta de informação minha, mas que me deixa pé da vida. É que assim, ó. Aconteceu um caso que o juiz interpretou a lei da seguinte forma. Aí tem um outro caso que o outro juiz da outra vara ou da outra instância já interpreta de outra forma. Que zorra é essa? Pelo amor de Deus. Que zorra é essa? Porque a Constituição não é só uma. Por que a Constituição brasileira, por que o Código Civil, o Código Penal, enfim, por que tudo isso é passível de interpretação? Essa é a Isso- famosa insegurança jurídica do Brasil. Pois é. Como é que... Mas eu discordo um pouco sobre ser insegurança. A gente tem insegurança jurídica? Muita, claro, porque são muitos entendimentos e isso atrapalha. E a Constituição brasileira também é muito nova, se a gente for pensar, né? É de 88, Sim, ou é seja, muito nova. é muito nova. Mas é porque não é só a Constituição, tem milhares de outras leis, né? De outros Que vieram códigos. de antes E também. por que que existem várias interpretações? Porque cada caso é um caso. Então, a mesma lei pode se aplicar a vários casos diferentes com várias interpretações diferentes. O que é insegurança jurídica é você interpretar uma lei diferente em casos iguais. Aí é uma zorra. Mas agora, permitir a flexibilidade dessas interpretações, porque cada caso é um caso, isso é bacana. Então, assim, Mas acontecem de Tem como- casos Tem como você falar idênticos isso com um terem certo resultados. ministro lá em Brasília, que ele tá precisando ver essa parada aí. queria muito- Tem eu como, falo isso por meio de petição. tem como você fazer isso? Porque, assim, tem como você dar uma visitinha lá num tal de STF lá e dar uma dica para um certo ministro lá, É porque ele tá precisando. complicado. Essa revolta sua, eu entendo e compreendo. Tem casos, por exemplo, entramos aqui na justiça. Fala do ITBI. Não, vou falar primeiro do. Tá, depois falo do TBI. Tem casos aqui, entramos na primeira instância, o juiz dá procedente. Julga procedente. Vamos supor, 5 casos idênticos. Idênticos. O juiz julga procedente para os 5 casos. Recorre. Aí vai para o tribunal. No tribunal, são câmaras cíveis que vão julgar. São várias câmaras. Então, o processo tal vai para a primeira câmara, o tal para a segunda câmara, outro para a terceira câmara. Aí dois Cada da câmara procedente. tem o seu entendimento, porque são outros juízes que vão julgar. E aí vamos supor que desses 5, o da primeira câmara mantém a sentença, o da segunda câmara, um caso que é idêntico, reforma e julga improcedente. Aí é uma zorra. Aí isso é revoltante. Tem que fazer muito Tem que curso ter de uma- inteligência emocional para dar conta Sim. disso, né? Porque, pelo Como amor de você, Deus, como advogado, vai explicar isso pro cliente? horrível, Ah, né? o seu amigo ganhou, o seu colega ganhou, mas você não. Isso é frustrante. Isso é triste. Eu e o Mas Lucas. por que isso acontece? É só por causa dessa interpretação? Cada um pode- Interpretação. cada um Cada pode câmara interpretar. interpreta a lei de uma forma. Sim, aí é o entendimento de cada um. Isso. Porque o juiz, desembargador, enfim, eles precisam ser imparciais, mas eles são seres humanos antes de tudo. Então, tem alguma coisa ali que o faz pensar daquela forma. Só que é aí que mora a insegurança jurídica. Eu e o Lucas, a gente já teve resultados diferentes Com o mesmo... com o mesmo processo de voo. Atraso de voo, dano moral, ele recebeu menos, eu recebi mais. A gente tava no mesmo voo, a gente tava junto. Mesmo atraso. Mesmo Tudo que eu atraso. faço foi pro juiz diferente. Um juiz achou que eu merecia 5 mil, o outro achou que ela merecia 2. Caramba. Mas você acha que isso tem a ver? Você acha que a justiça está mais politizada do que deveria estar? Acho que sempre esteve. Igual. Então, com base nisso, o fato da justiça estar politizada, então quer dizer que a ideologia de quem interpreta a lei está interferindo Interfere no processo. nos julgamentos, está Isso eu tenho interferindo. certeza. Sempre interferiu. Quem tá lá julgando é um ser humano. Todas as vivências dele desde a infância vai interferir no julgamento dele. Vamos supor um juiz criminalista que teve a sua mãe estuprada e aí chega um caso de estupro. Você acha que ele não vai levar em consideração na hora de dar? Ele vai dar uma Ele pena mais sempre vai dar a pesada. pena máxima. Vai. Isso é do ser humano. Ele, claro, ele deve ser imparcial ao máximo, mas De repente, o pai dele morreu atropelado no trânsito e alguém atropelou alguém involuntariamente, a chance dele condenar aquela pessoa
pesa de maneira muito pesada a pessoa que E cometeu algo assim, sem intenção. Um caso que acontece todo dia, a Clara, a Vivo, não fica ligando sem parar no nosso celular. Demais da conta. E aí você entra com um processo contra eles na justiça, o juiz julga improcedente, falando que é um mero aborrecimento, é cotidiano. Então é algo que a gente tem que conviver com isso. Fico pensando, será que eles não ligam para os juízes? Será que eles sabem? Não vou ligar pro juiz, para ele não... Porque se começar a fazer isso com eles, eles vão sentir na pele. Então, mas aí, o doutor Lucas e doutora Thalia, nesse caso, não seria melhor que a lei brasileira não fosse passível de interpretação? Fosse assim, ó, papum, é isso aqui, pronto, acabou? Não seria melhor? Aí seria... Porque dessa forma aí, a gente vê muito mais, pelo menos a impressão que eu tenho, me corrijam, por favor, se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho é que quem está fazendo a lei é quem está lá na ponta julgando. Sim. Né? Então, se a gente tivesse, ó, A e B, ponto, aqui é assim que funciona. Tipo os Estados Unidos, quinta emenda, segunda emenda, terceira emenda. Por isso que é tão importante. Um problema de muito tempo. A única diferença é que atualmente a gente tem tido mais acesso à informação, né? O que antes as pessoas não tinham tanto acesso, hoje as pessoas têm acesso à informação. Só que acontece há muito tempo e é algo que precisa sim ser resolvido. Mas a solução não está na interpretação. Claro, a gente precisa limitar, assim, e colocar cada um no seu lugar, né? Quem faz a lei, quem tá julgando, quem tá aplicando, né? Quem tá ali interpretando, mas, por exemplo, eu que atuo no direito das famílias e sucessões, eu trabalho com famílias, cada família tem a sua particularidade. Eu não posso jamais limitar a interpretação dessas leis na minha área. Agora, tributário, ok. É 8%? É 8%, ponto, acabou. Só que aí a gente vê os problemas lá desse carinha do STF fazendo merda, desculpa a palavra. Não, mas é isso mesmo. Mas é o que eu falei pro Lucas falar sobre o ITBI. Porque quando a gente constitui uma holding, pra gente poder fazer, não só na holding, compra e venda. Quando você vai comprar um imóvel, adquirir um imóvel, você paga o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de compra e venda de imóveis, né? De bens imóveis. E aqui em Jataí é 3%, né? Então, toda pessoa que for adquirir alguma coisa vai pagar 3%. Algum bem vai pagar 3% de ITBI. Tem algumas isenções, mas em regra é 3%. Tem algumas isenções de valores e condições das partes e tudo mais. Mas na holding, quando a gente transforma aquele patrimônio em cotas sociais, transforma aquilo em uma empresa, tem como, qual que é a possibilidade da gente fazer a sucessão antes mesmo da morte? É a gente doar ou vender essas cotas para os filhos, ou outras pessoas que quiserem. Então, você começa a fazer uma compra e venda daquelas cotas. Beleza, ITBI normal. Porque quando faz a holding, por exemplo, tem uma fazenda. Quando vai integralizar. Quando tá fora da holding, é uma fazenda. Quando coloca dentro da empresa, ela é uma fazenda, mas ela é dividida em cotas sociais. Então ela se transforma, de certa forma. Ou seja, se tem 8 herdeiros, ela é dividida em 8 cotas. Depende. Isso aí, vamos supor que você vai integralizar lá uma fazenda tal. Entrou dentro da empresa, ela vale a tantas cotas. Porque cada sócio tem as cotas. Geralmente o patriarca tem 90% das cotas, 99% das cotas. Isso depende de cada um. É dividido como quiser. Isso. Aí o que o pessoal fala, fazendo a hold, não vou precisar fazer inventário. Isso é outra mentira também. Mas facilita o inventário. Porque com o falecimento do patriarca, tá tudo no nome dele, faleceu, tudo fica travado, porque precisa de um inventário. Esse inventário, tudo depende do juiz para analisar, um juiz que é demorado da justiça, um juiz que não entende do seu negócio, para poder liberar. Precisa liberar um dinheiro que está no banco? Precisa de uma decisão do juiz. Preciso vender tal maquinário para fazer dinheiro para pagar funcionário? Precisa da decisão do juiz. Quando está dentro da holding, você vai fazer as cotas apenas o inventário apenas das cotas destes herdeiros. A empresa continua, porque no contrato social fala, se o sócio administrador falece, tal pessoa assume. Já está tudo especificado. Nada trava. Aí vai inventariar apenas as cotas daquele sócio que faleceu. E o objetivo é, se o patriarca
e ir passando aos poucos as cotas para os filhos ou para os outros sócios, né? Às vezes entra o cunhado, para quando ele falecer, não tem nem aí não vai ter inventário se ele já passou tudo. Mas é um medo. Eu vou passar tudo para os meus filhos em vida se acontecer alguma coisa. Mas aí existem regras, cláusulas de proteção, que enquanto ele for administrador, ninguém pode fazer nada sem o voto dele, mesmo que os outros são maioria. Se eles têm 99% e o sócio administrador 1%, mas ele É o patriarca. é o patriarca, e coloca tudo isso dentro do contrato social e fica tudo muito lindo, tudo muito protegido. Ou seja, não há nada que ninguém... Não que há alguém possa nada fazer. que tire o poder dele. Às vezes todos votam. A gente quer vender a fazenda. Esse ele fala, não quero vender, não vai vender. Tem tudo isso, é possível colocar dentro da holding. Explicado isso, a gente até fugiu um Legal. pouquinho do que eu queria falar. Como deu para entender mais ou menos um pouco da constituição da holding, a gente sabe que aquele patrimônio que estava na pessoa física, você precisa transformar ele em pessoa jurídica. Uhum. E aí você precisa você tem um CPF, você precisa transferir esse patrimônio para um CNPJ. Continua sendo seu, por mais que seja um CNPJ, é seu. Uhum. Aí lá na Constituição tá, não pode cobrar ITBI sobre essa Imunidade por transferência. essa integralização que fala, né? Da pessoa Do... física Pra pra sua jurídica. empresa. Não Tem pode. essa imunidade. A Constituição traz isso. Existe a imunidade. Aí o cabeça de ovo falou assim, prefeituras, podem cobrar. Sob o motivo tal. Então, hoje, qual que é o maior problema de constituir uma holding? Você ter que ITBI. pagar 3% Do que- somente para transferir o Pra seu você patrimônio para você mesmo, só que em pessoa jurídica. Para você em pessoa jurídica. Ou seja, sair de você para ir para você mesmo é um absurdo. Por quê? Porque decidiram assim. Tá errado? Tá errado. A gente tá com Tá processos contra a em Constituição. andamento. O que a gente fala para os nossos clientes? Existem algumas soluções. Ou você paga, e aí a gente já entra com uma ação direto, já para poder ter o ressarcimento do valor, conforme o entendimento, né, que a gente vai ter no judiciário, porque está contra a lei. Ou a gente não paga e entra para pedir essa isenção, essa imunidade, vamos assim dizer. Então, assim, são vários caminhos para um problema que nem sequer deveria existir e as prefeituras agora estão cobrando. Já tá aí, ainda não tá. Porque é um imposto municipal. Então, Ainda. cada município Decide se decide. quer cobrar ou não. Mas agora tem o precedente de Mas- poder cobrar. E a maioria, Tem, com esse precedente, Tá cobra. metendo a faca. porque o STF Por quê? Que fez lei. arrecadar. Outra coisa que o Cabeça de Ovo fez lá. Assim, sobre o Elon Musk. Uhum. Outro precedente, por favor, eu gostaria que vocês explicassem sobre isso, porque tem a ver com a questão, ainda mais agora, que teve, infelizmente, nós tivemos muitos produtores rurais que entraram com recuperação judicial, enfim, Sim. por conta do preço das commodities, acabaram acumulando dívidas, arrolamento de dívida, essa coisa toda, né? E aí o que acontece? De repente ele tem duas empresas, né? Mas só uma que está devendo. Só uma que tá com treta. Aí, o Alexandre de Moraes, por causa da briga lá, da medição de força com Elon Musk, o que ele fez? Foi lá e travou bens da Starlink, que não tem nada a ver com o X, com o antigo Twitter, para fazer com que o Elon Musk pagasse a dívida. Ou seja, a dívida foi do cara, não foi do CNPJ. Ele né? só é sócio da mesma empresa, mas a empresa não tem nada a ver com a... Então, a Starlink não tem nada a ver com a história. E tá com milhões lá, bloqueados. mais de 20 milhões de reais bloqueados lá, porque o Cabeça de Ovo achou que tinha que fazer isso para travar o Elon Musk, achando que de repente 20 milhões de reais vai deixar ele inoperante, né? São as aberrações jurídicas. Isso daí, gente. E o que isso causa de fato? Isso vai abrir precedentes para que, por exemplo, um produtor rural aqui de Jataí, ou de Caiapônia, ou daqui da região Mineiros, Rio Verde, que também esteja na mesma situação. Estou devendo, eu tenho 3 empresas aqui, 3 CNPJ diferentes. Aí um CNPJ só que está com dívida num fornecedor. O fornecedor pode acionar a justiça com base nesse precedente? Não pode hoje. Mas isso é um precedente. Abre um possível precedente, né? Porque tá vindo de onde? Da maior autoridade. Tá vindo de cima. Então, Sim, pode chegar um momento que isso abra
abra espaço para discussões e isso pode chegar, sim, Eu pessoas acredito que, menores. eu acredito que se isso acontecer hoje, o credor alega trazer essa tese para o devedor para atingir outra empresa dele, isso acredito que seria barrado nas primeiras instâncias, mas se chegar lá no STF, Vai dar ganho de causa. pode ser que ele dê. Mas cada caso é um caso, então É assim, bem difícil dizer. E, são aberrações jurídicas que a gente vê. ou seja, e aí de repente tem gente que está nos assistindo agora que fala assim, não, concordo, se o cara está devendo, tem que pagar. Só que aí o detalhe, tem uma empresa aqui que está, não vamos dizer saudável, mas ela tá tranquila ali, tá rodando o negócio. E aí tem outra aqui que tá devendo, que deu problema. Botar essa aqui para pagar a conta dessa outra aqui que deu problema, de repente você pega alguém que tem condições de daqui a pouco sanar essa dívida, você pega e quebra duas empresas, você quebra um empresário total Isso. para resolver um. O que Você desemprega muita gente, Hum. faz um regaço na vida de uma pessoa por causa de uma dívida que de repente não é que ela não vai ser paga, ela só precisa de um tempinho a mais para ser resolvida, né? O que é permitido já está na lei, que é a desconsideração da personalidade jurídica, isso já está na lei, O que é isso? é o seguinte, por exemplo, eu, no meu CPF, estou com a dívida, mas eu tenho uma empresa. E para fraudar o credor, eu começo a receber, a trazer o dinheiro só para minha empresa, só para o meu CNPJ. Se alguém vai me pagar uma coisa, não, paga no meu CNPJ. Eu demonstrando isso, o credor demonstrando isso, o juiz pode sim atingir os bens dessa empresa. Mas aí eu tenho que demonstrar. Tem requisitos para isso. Então isso pode acontecer. Da mesma coisa inversa. É a desconsideração da personalidade jurídica inversa. A dívida é no CNPJ, eu deixo de utilizar os bens do CNPJ só no meu CPF. Para que fraude, que se tiver um processo contra minha empresa, não atinge, não encontre nenhum bem lá. Né? Isso está acontecendo, inclusive, com a Hotel Urbano, Urb, que vendeu várias viagens e não entregou. Vendeu o Tem mesmo vários pacote para processos contra e não consegue encontrar R$1 na conta. Bem provável que o dinheiro está na conta dos sócios. E aí tem que fazer um procedimento, é um procedimento mais complexo para conseguir atingir os sócios. Então esse é um procedimento que já é permitido há muitos anos. Mas é diferente do que aconteceu lá. Lá não teve, não tive acesso ao processo, mas por saber que ele já era o Elon Musk, era o sócio, ele já mandou bloquear tudo. Então, tem muita divergência. E o direito é assim, tudo depende muito do caso, da situação, de quem está julgando. E o advogado, é algo que até queria falar, que diverge do advogado de antigamente para o de hoje. O advogado ele não tem que saber só a lei. Ele tem que conhecer de pessoas, de perfis comportamentais, ele tem que analisar o juiz, porque igual a gente estava falando aqui, cada juiz tem sua vivência, sua história de vida, e isso influencia no julgamento, influencia na hora da gente fazer uma audiência com esse juiz, de como conduzir essa audiência. A gente Como tem que... convencer, como você escreve para um é diferente de como você escreve para outro, Isso. sabendo para qual vara isso vai ser direcionado. Quando é tudo para a estratégico, primeira instância, primeira instância são juízes mais novos, é de uma forma. Quando vai para o tribunal, que são juízes mais antigos, os desembargadores, que são mais autoritários, de outra época, tudo muda. Tudo muda. Aquele linguajar antigo, latim, a gente não usa isso hoje em dia mais. Os juízes querem coisas fáceis, rápidas, porque cada juiz tem 7.000 processos para analisar, um juiz analisar isso tudo. Tem que ficar traduzindo o latim lá. Então ele quer coisa, seja breve nas suas palavras, que vai dar tudo certo. Já para um tribunal, é a linguajar mais jurídico, mais difícil. Então, tudo isso é analisado. Então, Bacana. o advogado ele tem que fazer toda essa análise. E que a gente não aprende isso na faculdade. Na faculdade, a gente mal aprende a teoria. Né? Então, a gente aprende muito o básico. Dali para frente, tem que estar sempre, todo dia, estudando, procurando, evoluir. Gestão de escritório, atender clientes. Isso aí é algo que é uma luta diária. Todo dia a gente tem que aprender. A gente vê muito advogado que se forma. Aliás, eu costumo chamar aqui, como a gente tem aqui os treinamentos e tudo mais, né? Eu costumo dizer que o advogado só pode ser chamado de advogado aquele que vende, aquele que tem clientes. Do contrário, é só alguém que se formou em direito. Me Isso. perdoe. É bacharel em direito. É bacharel em Exato. direito, né?
Você não pode ser chamado de doutor, desculpa. E uma coisa que eu também, muitas vezes o cliente fala, ô doutor, fala, não, Lucas só, somos amigos, não gosto desse doutor, mas tem um advogado conhecido na cidade, ele nem advoga mais. E ele já vem das antigas, acho que tá aposentado há muitos anos. E ele, se você não chamasse ele de doutor, ele tirava do bolso dele uma carta, um decreto de Dom Pedro I, que Dom Pedro falou que advogados são doutores. Então, se você chamasse ele só fulano, não doutor fulano, era Tinha briga. e era briga feia, não era assim. Vaidade legal essa, né? Vaidade legal. Agora, assim, ó, pro advogado que está se formando agora e que de repente vai ver esse corte, qual o conselho que vocês dão? Porque é super normal a gente ver pessoas que vêm com aquele sonho, aí tem faculdades e faculdades, aquela pessoa que quer ser advogado, mas de repente ela não consegue fazer o curso numa boa faculdade que vai dar um embasamento legal e tal. E aí depois acaba que talvez essa pessoa não consiga se destacar na área, não consiga, às vezes, atuar e tal. E para quem está se formando agora, está cheio de insegurança, cheio de dúvidas, está cheio de incertezas, tem medo da concorrência, é aquela pessoa, o sistema SARA ativado, né? A pessoa, é que nem a mulher grávida só vê mulher grávida na frente dela. Você vai comprar um carro vermelho, parece que todo mundo resolveu comprar um carro vermelho. E a pessoa que está se formando em Direito também acha que está todo mundo se formando em Direito. Meu Deus, vai ter muita concorrência. Como é que faz para ter sucesso? Como é que faz para se sobressair entre tantos advogados, mesmo enfrentando o preconceito da juventude? Eu tenho Ou uma com a coisa juventude. comigo. Eu tenho uma coisa comigo que o mercado não está saturado. Nunca esteve. Concordo. Então, Nenhuma área. não tá. Nenhuma área, não tá. Então, acreditando nisso, sinceramente, não tem muita fórmula, não tem muito conselho, não. É ir atrás. Não necessariamente que a gente. É tudo questão de merecimento. Não, mas conselhos, na verdade, são vários, né? Eu que sou ainda uma jovem advogada, porque eu estou dentro dos meus 5 anos de advocacia, depois disso eu não sou considerada mais da jovem advocacia, tem que estudar, tem que estudar, tem que se qualificar, tem que ter diferenciais, como o Lucas falou, tem que entender de outras coisas, não só do direito. Então dá para se destacar, dá para se destacar. Você acha que é mais fácil se destacar hoje? Pergunta polêmica. Você acha que é mais fácil se destacar hoje no mercado? E eu não me refiro apenas ao direito, mas vamos pegar o direito, vai. Vamos pegar o direito aí como referencial, já que é a área de vocês. É mais fácil se destacar hoje do que era antigamente? Do que, por exemplo, seria para os pais de vocês, para os advogados que já têm aí 15, 20 anos de profissão? É mais fácil se destacar hoje ou não? Na minha opinião, sim. Porque hoje temos as redes sociais, grandes aliadas. É só por Então, isso? não só por isso, pela facilidade do acesso também à informação, conhecimento. Antes, até na minha época era assim ainda. Precisava estudar alguma coisa, entendeu? Tinha que ir para a biblioteca ou esperar um livro chegar da internet que tinha que pedir. Hoje, na palma da mão, a gente tem acesso a tudo. Então, a gente consegue essa facilitação na informação e, com isso, se destacar com o mercado. Bacana, mas além disso, tem mais alguma coisa? Por exemplo, eu ouvi uns comentários recentemente falando sobre mediocridade no mercado. Não só no direito, mas em diversas áreas. Que nunca foi tão fácil crescer na vida, nunca foi tão fácil destacar em qualquer profissão hoje que se escolher, justamente porque as pessoas, na maioria das vezes, são mais do mesmo. Sim. A nova safra de profissionais e tudo mais. Aí a gente vai naquele ensino médio lá que o jovem não sabe fazer uma dissertação, não sabe resolver problemas básicos de matemática. Você pergunta 7 vezes 8, já pronto. Ih, travou o Windows aqui, né? né? Então, vocês acham que o principal fator é o acesso à informação? Porque acesso à informação todos têm. Se Sim. for por isso, assim, meio que cai por terra esse argumento. Ou é por conta da mediocridade mesmo que não tá indo? Eu tô fazendo aqui uma provocação mais Eu profunda. quero, pra ser sincera, tá mais difícil se destacar, na minha opinião. Mais difícil? Mais difícil. Por quê?
Vamos lá. Eu até fui convidada pela minha antiga escola, né? Que eu formei no Cesuti, até o meu 3º ano do ensino médio. E cheguei lá, né, pra conversar, e eu falando do direito, e outra menina falando de arquitetura. E assim, a gente pedia pra levantar a mão. E aí, gente, quem quer fazer faculdade X? Quem quer fazer faculdade Y? Ninguém levantava a mão. Eu falei, gente, vocês querem fazer o quê? Levanta a mão quem quer fazer uma faculdade, né? E assim, a maioria não queria, né? Ah, eu quero ser influencer ou alguma coisa nesse sentido. Empreendedor. Só Então, eu vejo assim, que das pessoas que têm formação, ou que não têm também, mas que tem ali, uma profissão no mercado, Todo mundo querendo ser luva de a gente pedreiro aí. tem aquela sensação que tá todo mundo igual, né? Que foi o que você falou. Então, as pessoas têm muito acesso à informação. Só que é só no momento que você de fato contrata, no momento que você tem acesso ali ao serviço, ao produto, que você entende se aquilo ali é bom, se não é bom, se ele se sobressai no mercado. Então, na minha opinião, com essa mentalidade das pessoas de querer tudo muito fácil, sabe? Porque pra mim é difícil, eu poderia estar viralizada na internet, eu poderia fazer um monte de coisa que vão contra os meus valores. Uhum. Então, com uma mentalidade diferente dessa, as pessoas estão, sim, se destacando. Elas estão ganhando espaço, mas não têm diferenciais. Elas não estão se destacando enquanto profissionais qualificados, que é o que falta, que é por isso que o mercado não está saturado, porque não tem profissionais qualificados. Mas exatamente por isso. Não tá mais fácil de destacar, porque se vem alguém fora da caixa, por exemplo, vem um casal de advogados que resolve ser além de advogados, ser entendedores de pessoas, que oferecem psicologia, que oferecem um trabalho diferenciado. Será que não é mais fácil justamente por isso? Porque pelo fato do mercado não estar saturado, embora tenhamos diversas pessoas formadas na área, nós temos diversas pessoas se formando em direito, uma safra de médicos, de de 6 advogados, em de 6 engenheiros. meses, né? Então, de 6 em 6 meses é uma loucura saindo. Mas, enfim, quantos advogados que a gente conhece que, ou engenheiros, ou, enfim, diversas profissões, arquitetos e tal, que de fato conseguem se sobressair? Será que é porque não está todo mundo mais do mesmo? E justamente, como você muito bem colocou, o mercado não está saturado, justamente porque tem poucas pessoas sendo diferenciadas. Então, eu sempre uso essa analogia, que é o seguinte: assim, ó, a gente tem um ar-condicionado ali. Sempre faço analogias. A galera aqui do escritório já até tá enjoado Já dela. decorou. Já decorou. A gente convida um cara, deu problema no ar-condicionado, a gente convida alguém, um profissional de ar-condicionado, para vir consertar esse ar. Aí ele combinou segunda-feira, 8 da manhã. Deu 8 da manhã, nada. 9 da manhã, nada. 10 da manhã, nada. Não atende o telefone, não responde o WhatsApp. Na terça-feira, lá pelas 9, ele vai falar: Ô, querido, não deu pra ir, é porque aconteceu um problema e tal, tal, tal. Mas eu vou aí amanhã, viu? Ô, querido, não precisa não, já organizei aqui outra pessoa. A outra pessoa combinou de estar aqui às 8. Aí, a gente chega no escritório às 15 para as 8, 7h45. Na hora que a gente chega, ele tá lá embaixo no prédio, na recepção, já esperando. Opa, tô aqui já. Ele chega, resolve, tal. Meia horinha no máximo, ele deixa tudo tinindo, maravilhoso. Acha até um problema que nem era para ele consertar, ele achou, resolveu, colocou até um aromatizador ali para ficar cheirosinho o negócio. Na hora que alguém te perguntar de alguém que trabalha com ar-condicionado, quem que você vai indicar? E o que a gente vai falar desse cara? Esse cara é diferenciado. Uhum. Diferenciadíssimo. Ele é realmente diferenciado? Depende também da experiência que ele proporcionou para o cliente, né? Então, isso é importante. Mas ele veio, vamos lá, ele veio, consertou o ar-condicionado, chegou na hora Ele e fez o resolveu. serviço dele. Ele é diferenciado? Colocou até um aroma? Eu acho que é. Não, ele tá fazendo mais só o que ele deveria fazer, né? Ele tá fazendo o básico do básico. O arroz com feijão muito bem feito, mas É muito bem feito. mas é um arroz com feijão. Mas é a uma função função dele. Ele feijão. fez É um arroz com a função. feijão. Meu exemplo. Porque assim, ó, então, hoje, nós estamos vivendo um momento, eu quero fazer essa provocação aqui com vocês. Nós estamos vivendo esse momento de que alguém que faz o arroz com feijão muito bem feito está sendo considerado alguém extremamente diferenciado, alguém fora da curva. Exatamente. Então, Fazer o básico hoje em dia
tá sendo difícil de encontrar essas pessoas que fazem o que tem que ser feito. Passamos por estagiários no escritório que não faziam nem o que tinham que fazer, o simples. Aí eu ficava. Aí a nova geração, às vezes, que não quer fazer o que tem que fazer, na nossa época, na minha época, Nossa. que estagiário faz do café, busca o lanche, faz o que Limpa tem, o escritório, faz lava o banheiro. tudo, mais um Leva um pouco, carrinho com processo físico pro arquivo, assim, ó. tudo, fazia tudo. Hoje em dia, se você pede pro estagiário fazer algo um pouquinho diferente, não é minha função, não faço. Não faz nem o que tem que fazer, bem feito, e não faz um diferencial. Então, isso é algo que tem que mudar e que faz. Até uma dica para os novos colegas que estão vindo. Tem que destacar, tem que fazer o diferente. Né? Tem que trazer algo a mais para o seu. Entregar mais do que o seu cliente quer. Agora, você responda assim com bastante sinceridade. Você acredita que vai mudar? Eu acredito, mas tenho esperança, na verdade. Eu tenho esperança Esperança. que vai mudar. Legal, legal. Você instigando aí em relação a isso, talvez a gente até esteja falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes, nesse sentido de se destacar. Quando eu falo destacar, que eu acho que, e é só minha opinião, e eu posso estar errada, ou não tenha certo ou errado, Estamos aqui na mesma vibe. eu estou julgando isso pelos minhas vivências e pelos meus valores. Então, eu acho que está difícil porque tem mais do mesmo no mercado, entende? Porque as pessoas. Porque, na minha opinião, aqueles que estão se destacando, mas no fundo, não é um profissional qualificado, não é um destaque. Para mim, isso não é destaque. Pode parecer, mas não é. Então, eu tô olhando para a qualificação de fato. Então, coisas que fazem a diferença, muito pequenas, mas que fazem a diferença, podem ser consideradas ali que você tem um diferencial. Então, eu como advogada, eu preciso apenas resolver o problema do meu cliente. Tá, então como advogada familiarista, se alguém me procurar para um divórcio, o que eu preciso saber? Datas que se conheceram, que se separaram, se são casados, se não, se era união estável, se não, se tinham bens ou dívidas. Nada mais. Porém, eu recebo a minha cliente na minha sala, linda, cheirosa, com café, com água, com, Um to, lencinho pra com chorar. lencinho para chorar e com os meus ouvidos à disposição. Eu vou escutar tudo. A cliente vai desabafar e somente ao final eu vou falar o que é, o que não é relevante, mas eu estou ali para ela. Isso faz uma diferença tão gigantesca na vida daquela pessoa que às vezes ela vai me escolher não porque eu sou qualificada, mas porque eu a escutei, por exemplo. Tá, isso depende. Mas eu acho que é só com o passar do tempo mesmo que a gente consegue perceber essa qualificação da pessoa. E também o que eu vejo dessas pessoas aí que estão se destacando na internet? Vão cair, uma hora ou outra. Porque a caminhada que eu estou construindo, ela tem uma base sólida. E muitas pessoas estão aí na internet ou fora da internet. Aquelas que parecem ser, mas não são. Exatamente, elas não estão construindo uma base forte, né? Elas estão procurando meios mais fáceis. Então, em um momento ou outro, elas nem sequer estarão no mercado como meus concorrentes, vamos assim dizer. Então, essa é uma visão mais macro, assim, de tudo. E nós pensamos Pode falar. Não, fica à vontade. Nós pensamos assim, o que nós podemos proporcionar para o nosso cliente que outros advogados não proporcionam ou que o pessoal reclama de advogados. Lá no escritório somos nós dois e a Jaqueline, que é a minha irmã. Então, estamos em família. A gente sempre conversa e é algo que todo mundo reclama. Advogado não me responde, o advogado sumiu. Nunca, Nossa. não sei o que está acontecendo com o meu processo. Nós enviamos relatórios mensais para os clientes explicando o que está acontecendo no processo. Se acontece algo antes do dia do envio, a gente informa o cliente. Se o cliente quiser saber, tem cliente que quer saber toda semana, ele é ansioso. A gente até dá o código de acesso, acompanha, pode olhar todos os dias. Não entendeu o que está acontecendo, a gente explica. Isso é uma dor do cliente. Então a gente tenta melhorar isso. E algo que eu estava refletindo com a Thalia esses dias,
E recentemente a gente foi numa palestra, e essas palestras que a gente fica motivado, né? A gente sai de lá feliz, nossa. Com a mente Não é? fritando de ideias, Amanhã eu vou né? fazer tudo isso. E Depois? isso é Não é muito bem bom. assim, É né? ótimo, a gente sai de lá muito bom. Então, a gente já percebeu, não só nessa outra palestra, mas em outras que a gente foi, em Goiânia, a gente percebe esses mesmos problemas. Não são todos palestrantes. Enquanto o palestrante sobe no palco, ele sobe com aquela energia, assim, contagiante. Nossa, a gente fica assim, meu Deus, que cara, que Quando eu foda. crescer, eu quero ser assim. Quero ser assim. Aí, na hora que a pessoa desce do palco, Ela é outra pessoa. ela é outra pessoa. Você vai conversar com ela, ela, tipo, não quero papo, Tá não nem quero aí pra você. conversar. Tá nem aí. Você quer trocar uma ideia, fala, nossa, eu refleti, tive esse insight. A pessoa, tipo assim, eu só vim aqui vender o meu curso, lá em cima te convence, né? Gatilhos e tal. Compra meu curso, Você sou a já entrou no melhor. QR Code, foi. Isso, já comprou depois. E geralmente, quem compra os cursos nesses pitch de venda que eles fazem com aqueles gatilhos da escassez e tudo, no outro dia se arrepende. Ele fala, meu Deus, e agora? Consciência. A maioria. Mas tem pessoas assim, e eu percebi isso com o tempo. Até porque uma vez teve uma palestra muito boa, eu quis conversar com o palestrante, ele nem me deu moral. Uma coisa assim, aproveitando o que você falou e até trazer aqui diferenciais, quando a gente fala em diferenciais, o que eu acho mais triste em tudo isso, e não só no direito, mas é a gente ver as pessoas perdendo a humanidade, sabe? Então, assim, quando a gente fala em vendas, beleza, é muito bacana, assim, que a gente venda e que a gente saiba vender. Só que é muito ruim quando a gente descaradamente sabe que a pessoa só está ali em função de vender, sem lhe trazer nenhum algo a mais, porque nós, enquanto seres humanos, a gente quer algo a mais. O Lucas queria a atenção do palestrante. Então, assim, isso é muito triste, as pessoas perdendo essa parte Parece da um robô, né? humanidade. Vai lá, Tá robotizando muito. acabou. Uhum, Né? exatamente. Então, assim, a gente às vezes precisa lembrar as pessoas, opa, a gente é ser humano, A né? gente é gente ainda. Então vamos, né, ter uma conversa cara a cara, vamos mostrar nossas vulnerabilidades, vamos ser de verdade. Então, isso falta. E quando a gente fala em diferencial, o Lucas falou sobre esses feedbacks para os clientes, nem deveria ser um diferencial, mas é. Porque são dois valores que nós temos: a transparência e a acessibilidade. A gente coloca nos nossos valores do escritório. Porque a gente sempre vê advogados que não dão retorno. E o cliente fala assim: tá fazendo, mas eu não faço ideia do que tá fazendo. Então, eu estou sempre acessível. Tá, não exatamente ali naquele momento que você quer, às vezes, que eu te responda, mas eu sou acessível. Eu vou responder, eu vou falar, eu vou gravar áudio. E transparência. Quando eu fizer uma petição, que é o que a gente chama na advocacia o processo que a gente monta, o que a gente escreve se chama petição, e aí são vários tipos de petições. Eu mando para o meu cliente, eu falo, leia. Tá de acordo com o que você me contou? Você quer colaborar comigo? Você tá com uma ideia nova aí? Então, assim, participa junto comigo. E, assim, isso é um diferencial, na minha opinião. Então, eu mando, e eu já recebi até feedbacks, assim, de cliente falando assim, nossa, eu nunca tive alguém que fez isso por mim. Como se eu estivesse fazendo muito ali, defendendo os direitos dela. Talvez ela só não tinha lido, enfim, não tinha participado. Então, é sim um diferencial essa transparência, essa acessibilidade. Às vezes eu piro, mas eu falo assim, eu preciso e prefiro delegar determinadas atividades para que eu, Thalia, responda o WhatsApp. Ninguém vai falar com a logo do escritório. Ninguém. Dos meus clientes de família, não. Eles vão falar comigo, porque sou eu que tô ali. Então, é um pouco difícil para mim? É difícil para mim, mas é porque esse é o meu propósito, né, de vida, assim, de proporcionar isso para os meus clientes. Então é muito complicado a gente encontrar esses diferenciais no mercado, mas a gente tem a esperança, essa é a palavra, a esperança de que isso existe em muitas pessoas ainda. Legal. E com certeza, depois que vocês estão entregando aqui no nosso podcast, com certeza vão impactar muitas e muitas pessoas para que traga esse nível de consciência para os jovens advogados que estão aí assistindo e para que reflitam, né, sobre isso, sobre a importância de ser diferente e de não ser mais do mesmo, não ser mais do que já tem por aí, né? De não ser apenas mais um que passa despercebidamente, né? Sim, Parabéns, isso mesmo. muito bacana. Gente, agora, sobre essa
essa questão toda de desenvolvimento, que eu vejo que vocês são muito, muito focados nisso, né? Além do direito, de estudar direito, ainda eu vi que vocês ficaram curiosos ali com os livros ali e Sim. tal. Desenvolvimento pessoal. Quando é que foi que vocês sacaram, fala, caramba, não dá pra gente ser apenas advogados como todo mundo, a gente tem que seguir por uma vertente diferente aqui, a gente tem que desenvolver outras áreas da nossa vida para que a gente possa ser melhor profissional, melhor pessoa e tal, para a gente desenvolver melhor o nosso projeto aqui. Como é que foi isso? Eu penso que isso já veio da criação, né? Comigo desde Sempre. sempre. Desde sempre. Na minha criação, meus pais sempre me incentivaram a ler, a ser humano, tratar as pessoas bem. Então, isso já vem da minha herança, né? Então, eu trouxe isso comigo e sempre busquei Legal. conhecer pessoas, conhecer, entender, e com o passar do tempo a gente vai aprofundando e descobrindo novos meios, perfis comportamentais que eu nem sabia que existia. Descobri isso deve ter uns 2 anos. O meu perfil, qual é o perfil da pessoa, saber lidar com tais perfis. Por isso que acontece, às vezes, muitos embates em empresas, né? Porque são 2 perfis que não dão certo e desenvolvem funções. Então, isso tudo a gente vai aprendendo a lidar com o cliente, escutar mais do que falar demais. Escuta o seu cliente, depois você dá a opinião. Às vezes o cliente, o problema dele é simples de resolver, mas escuta ele quer desabafar. Vamos escutar, depois você fala. Se as pessoas fossem falar claramente hoje, né, elas gritariam assim, pelo amor de Deus, deixa eu falar, né? Isso. É? Então, e com estudo. Inclusive, o Ricardo Goulart ajuda a gente em várias coisas, né? Ricardo é um Ele grande cara. presenteou a gente com um livro da autorresponsabilidade. Eu falei, Ricardo, cada livro, cada folha é um tapa na cara, né? Mas é muito bom a gente ter esses conhecimentos. E eu sempre busquei novos conhecimentos. Legal. Eu sou estudante de logosofia, não sei se você conhece, mas é uma ciência que estuda a vida, sabe? Lá não tem um professor, não tem alguém que vai te falar, é isso, isso. São livros do autor da logosofia que ele traz vários ensinamentos e você aplica na sua vida e vê a melhor forma. E depois Tipo, vocês conversam, intercambia, quem estuda logosofia, para trocar experiências. Falar, assim, fiz assim, deu certo, aplicou na minha vida, deu certo. E algo que me trouxe várias essências boas. faz com que a gente se questione, né? Você olha para Lucas tocou dentro, né? num ponto Isso. que eu acho que responde tudo. Autoconhecimento. Eu acho que tudo parte daí, porque quando você começa a se conhecer, consequentemente você também parte para conhecer o outro. Então, depois de 5 anos, 5? Não, 7, né? A gente fez 7 anos juntos. Olha, Sim. Ele me convenceu a fazer logosofia, né? Que é essa ciência muito interessante, enfim, depois as pessoas podem pesquisar, não é religião nem nada nesse sentido. E eu comecei a estudar um pouco sobre, e o autoconhecimento, ele te traz tantos questionamentos e você começa a descobrir deficiências. Deficiências consegue enxergar os próprios que a defeitos, né? gente Isso vai enxerga pro em próprio nós. umbigo. Exatamente, que a gente enxerga em nós mesmos, eu acho que tudo porque a gente busca evoluir. Então, quando o Lucas fala que isso vem desde a criação, desde sempre, eu acho que tem um pouco disso comigo também, porque eu sempre fui muito focada em estudar e trabalhar. Então, hoje eu tenho que brigar comigo mesma para que eu tenha o equilíbrio em conviver com a minha família, em conviver com o Lucas, em ter outros afazeres ali que não seja só trabalho, porque eu sou assim, ó, trabalho, trabalho, porque eu preciso ser reconhecida e tal, e, né, isso me gera o quê? Os transtornos de ansiedade que eu tenho hoje, que eu preciso tomar meus remedinhos, né? Então, eu sempre fui interessada em conhecimento, mas quando você se interessa pelo autoconhecimento, não sei, isso te abre ali, ó, uma janela gigantesca para você entender o outro também. E aí é quando você começa a se desenvolver com mais velocidade. Dá um pouco de paz também, né? Porque antes do Isso. autoconhecimento, a gente se irrita demais com as pessoas. Sim! Se irrita. E aí, quando a gente começa a entender por que o outro tá fazendo aquilo, a gente fala, "Não, calma, ele só tá, é só porque ele é assim, né? É só Mas é porque... porque É isso mesmo. esse é o jeito né? dele, tá bom. E é ele. E eu tinha muito uma questão. Isso até com terapia que eu aprendi. Eu tinha medo de chatear as pessoas por uma ideia minha. E eu não falava. E eu sou muito calado. Eu não falo minha opinião em algumas situações.
opinião pessoal. Às vezes eu concordo com a pessoa, mas aqui é outra coisa. É porque ele é libriano, ele não se E posiciona. aprendi a começar a falar, porque eu tinha, às vezes, não era nem medo, receio da pessoa achar ruim eu discordar dela. Isso em ambientes fora do trabalho. Então, comecei a falar. Se chateou a pessoa, o problema não é seu. É a pessoa que se chateou. Às vezes é um problema dela. Porque ela não queria que você. Ela queria que você concordasse com ela, você não concordou. Então eu fui aprendendo as situações e isso então, é um autoconhecimento. Eu fui ficando mais leve, entendendo, não guardando tanto as coisas pra mim, aprendendo a falar mais. E é complicado, mas tudo na vida a gente aprende. Com certeza, é isso aí. Show de bola. Gente, eu quero muito, respeitando o tempo de vocês, respeitando a agenda de vocês. Vida de advogado não é fácil, né? Eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui e queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está do outro lado assistindo a gente agora. Comecei com ela aquela hora, vou continuar com ela porque mulheres primeiro, Isso mesmo. né? Inclusive, um defeito que eu descobri em mim Ah. é de... O que é? Ser bocuda demais? Acho que é, né? O Lucas fala que eu falo demais. Não é falar demais, é não pensar para falar. Agora imagina se ele fala assim, não, tem esse também, não, tem mais... Não, tem um monte, mas deixa eu perceber sozinha. Mas eu falo demais, então geralmente eu preciso me calar pra ouvir. Então, vamos começar por mim, porque eu sou falante, então. Por favor. Não, assim, é legal como que esse podcast aqui, a gente começa com uma coisa e vai conduzindo pra outros assuntos, e foi muito produtivo, eu que tenho a agradecer. Obrigado. E a mensagem que eu tenho para as pessoas, levando em consideração tudo que a gente conversou aqui, e principalmente ligado ao meu propósito de conscientizar as pessoas pelo planejamento, é que quando a gente fala em morte, eu, com todo esse olhar diferenciado para a morte, que é um tabu, é que na verdade a gente está falando de vida. A gente não está falando sobre morte, a gente está falando sobre continuidade. A gente está falando sobre um ato de amor para as pessoas que ficam. Então é só isso que eu quero deixar e que o futuro é construído no presente. Só quero que as pessoas busquem se conscientizar um pouquinho mais a cada dia. E eu não estou falando só de patrimônio, eu não estou falando de dinheiro. Nem sempre eu, como advogada, estou aqui para vender e monetizar. Não, eu estou falando de todo o meu coração para que as pessoas se conscientizem nesse sentido, para que o mundo também se torne um mundo melhor a partir do momento que você entende que você pode morrer não só pela velhice e que você precisa passar adiante aquilo que é importante. Então, Muito bom. apenas isso. Legal, muito bacana. E se talvez mais pessoas tivessem essa conscientização de se organizar, menos famílias seriam dilaceradas por ego, por vaidade, por dinheiro, por coisas que ficam e que não preenchem, né? Com Porque toda certeza. tem muita gente, se fosse assim, rico não entrava em depressão. Se fosse assim, as pessoas não sofriam tanto, né? Então, fica aí a dica aqui da doutora Thalia para você. Talvez se você tivesse a consciência de fazer esse plano sucessório, seja a garantia de que a sua família vai continuar firme e unida, mesmo quando você não estiver mais presente. Isso. Doutor Lucas, Quero agradecer também obrigado. pelo convite, agradecer a Samara também. E a Samara eu conheço, ela me conhece desde que eu era criancinha. Ela Ela estudou, comentou comigo a ela verdade. estudou com a minha irmã e eu lembro que eu ia pra lá, morava lá no Cesute, né? Isso. Ela, o pai dela, eu ia pra lá. Então, assim, conheço há muitos anos, agradecer vocês pelo convite. Foi um bate-papo muito bacana, Bom. gostei muito. Quando a Thalia falou que a gente vai gravar conteúdo pro escritório, colocar a câmera na minha cara, eu travo. Falo, meu Deus. Mas eu falei assim, não, mas eu acho que como é um bate-papo, eu vou ficar bem tranquilo. E eu fiquei muito tranquilo, foi ótimo, gostei muito da nossa conversa. E deixar a mensagem pro pessoal aqui que hoje o advogado, ele é mais do que essencial pro produtor rural, para as pessoas. Ele é um amigo, ele é um braço direito do produtor, porque tudo hoje em dia precisa ter uma análise, Uma visão mais jurídica daquilo. Então, eu não vejo o advogado como uma despesa, assim como um investimento.
Essa é a visão e a mensagem que eu queria deixar e te agradecer mais uma vez. Muito Imagina, obrigado. sou eu quem agradece. Obrigado a vocês por ter vindo. Sei que o tempo de vocês é muito, muito corrido, é muito disputado, e vocês cederem um pouco desse tempo de vocês para vir aqui Nós que agregar no agradecemos. nosso podcast. Isso faz parte. É de muita honra pra gente, viu? Muito obrigado. Foi uma honra imensa receber vocês aqui. Obrigado por tanto conhecimento. Certeza que saiu muito corte ali, muita coisa legal, que a gente vai postar lá em collab com vocês. Obrigado Perfeito, mesmo. vai ser ótimo. E claro que as portas estão abertas para vocês. Vai rolar um evento, né? Você vai fazer um evento. Que evento? Não é ela que vai fazer o evento, gente? Ou eu tô confundindo? Não é ela que vai fazer o Não. evento. Porque tem um evento de sucessão. Mas enfim, esse é o que a gente vai contar. Tá, da UAB? Eu não sei se é da OAB, eu vi um Que negócio vem aí. o... Dia 17 vai É. ter um evento, sim. Pensei, quem foi que me falou isso, gente? Tô confundindo, tô dando gato. É um evento de direito de Não, família. tem vários organizadores, evento de direito de família. Eu posso não estar fazendo, mas eu vou participar. Eu participo de tudo. Isso é legal. Gente, foi maravilhoso. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. E ó, gente, vocês viram que idade tem nada a ver uma coisa com a outra? Vocês viram? Eu botei eles na berlinda, fiz um monte de coisa aqui, em momento nenhum gaguejaram ou titubearam de forma nenhuma. Provaram aqui que tem muito conhecimento, muita competência. Se você é produtor rural, se você é empresário, enfim, você que precisa de advogado aí, eles provaram aqui, assim, com muita competência, com muito garbo e elegância, diga-se de passagem, que são muito competentes para ajudar você a organizar aí a sua vida, a sua sucessão, seus documentos, seus bens, para que você não tenha nenhum tipo de dor de cabeça. Tá vendo? Competência aqui ao vivo para você. Parabéns, viu, por tanto conhecimento, obrigado por tanta informação difundida aqui, por ajudar tanta gente que tá lá do outro lado, e a mim também, né? Eu tô menos pé da vida com a lei agora, tô menos pé da vida com o entendimento jurídico agora, tá? Obrigado, gente, um abraço para vocês. O AgroX volta semana que vem com mais um episódio, com mais um entrevistado fora da curva, que também vai agregar muito aqui para você. Obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações, porque além aqui dos cortes, né, dos nossos episódios e dos cortes aqui do podcast, você vai receber conteúdos variados, curiosidades, informações que agregam muito valor para te deixar muito ciente e para você não cair em narrativas erradas, para você ter informação realmente de valor que te ajudam e te deixam muito bem informado. Sabe aquela coisa assim, de você não cometer nenhuma gafe? Pois é. Aqui você não corre esse risco com as informações que a gente transmite por aqui. Fechou? Então fica assim. A gente se fala semana que vem com mais um episódio do AgroX. Informação de quem alimenta, veste, enriquece e impulsiona o Brasil. E parabéns você, produtor rural. Você é o herói desse país. Obrigado. Valeu!